meus amores! Sejam bem-vindos a mais um Pod da Thames. Quero agradecer vocês estarem aqui com a gente toda terça-feira. Gente, hoje nós estamos com dois convidados muito especiais lá da cidade de Mesópolis, a Chu e o Carlinho, conhecidos por outros nomes, depois a gente vai explicar melhor isso, né? Mas quero agradecer a presença de vocês aqui, meus queridos. Vou aproveitar também e agradecer aos nossos patrocinadores, Tropicali, nosso patrocinador oficial, Farmácia Bandeirantes, Casa de Carnes Facholi, Ateliê Vila Parque, Eco Estúdio, o TJ Burger, a doutora Heloísa Matos, o TNT e a Letícia Cerverizo. Muito obrigada, meus queridos patrocinadores, que fazem o Pod da Thames acontecer junto com você aí de casa. Agora, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Olha, é uma honra para mim receber vocês aqui, para contar um pouco da história de vocês, para contar sobre essa... Como fala essa... Sumiu a palavra, não é campanha. Quando você já está esse mandato lindo que vocês estão realizando em Mesópolis, e como a gente tem o sítio lá, a gente pode acompanhar de perto tudo isso, e eu tenho orgulho em dizer que eu tenho amigos, né, que fazem uma política de verdade voltada para o povo. Isso é, assim, maravilhoso. Então, eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui hoje, contando para a galera de casa um pouquinho da vida de vocês e inspirando tanta gente. A gente que agradece. Né? Eu tô feliz demais. A gente que agradece, né? Que está aqui hoje para poder falar um pouquinho da nossa história. Isso é muito importante. A gente agradece muito, muito mesmo pelo convite. Eu já até falava para vocês agora há pouco, né? Que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Olha, né? Que honra, gente. Primeira vez no podcast e é no meu. Pois é, e a gente fica muito feliz, muito contente por estar aqui contando um pouquinho da nossa história. E a gente se sente honrada. Vamos começar, então... Primeiro. Esqueci de falar que você estava aqui. Não, tá tudo bem. Gente, não. Vocês estão vendo? Olha aqui, quem assistir vai ver a minha cara a hora que você fez assim. E agradecer. E eu aqui assim. Aí você começou a falar dos patrocinadores. Eu fiz assim, ó. Ô, gente, vocês estão vendo que a pessoa vai pular pros Cafundó de Florianópolis? É muita sacanagem. Não volta. Aí agora apareceu aqui na maior cara de pau. Eu quero participar do episódio do Carlinho. Falei, lembrou que tem um podcast pra trabalhar? Lembrei e consegui chegar, gente. Sábado do aeroporto, olha, eu venci. Amém. Amém. Vamos lá. Carlinho, JK, João Carlos, César Maria, Giovanni. Por que tudo isso? Não é Fabiano. Eu quero saber as histórias por trás de cada um. Depois eu vou perguntar os da Chu também. Gente, porque eu nem sabia, Chu, que você chamava Gislaine. Pra mim era só Chu e acabou. E tem tudo isso, mas uma única pessoa. Eu quero saber do seu começo. Como diz lá da nossa terra, você é filho de quem? De onde você vem? E por que o prefeito de Mesópolis? Por que a política? Olha... Rapaz, mas tem história aí pra contar. Muito bem lembrado. Né? Eu quero falar para todo o pessoal que está nos assistindo agora. Eu até costumo brincar que se chamar de Maria na rua, eu atendo. Porque são muitos nomes, né? Então, meu nome de registro é José Carlos da Silva. Esse é meu nome. Mas aí tem pessoas que chamam de Zezinho, Zé Carlinho, né? Familiares. A gente conheceu, né, como Carlinho, eu não consigo trocar para Jota. Exato. Então tem inúmeros nomes. Aí tem gente que chama eu de José, e tem gente que chama eu de Fabiano, né? E por final... Mas por que Fabiano? Fabiano porque eu tive uma dupla sertaneja, né? Eu lembro. Chamava João Vitor de Fabiano. E no caso eu era o Fabiano. Eu ficava doidinha. Primeira ou segunda voz? Eu fazia a primeira. Dá pra dar uma palhinha, então. Né? Eu ficava doidinha pra ir lá cantar quando eles estavam ensaiando. Exato. Porque eu não... Olha, gente, Chu do céu. Porque a primeira vez que eu cantei foi numa Kombi de verdureiro, né? Que legal. Eu não lembro dessa história. Eu devia ter uns 2 anos. Minha mãe conta, né? Que legal. Que eles estavam tudo lá em Votuporanga, no bairro da Estação, que era o bairro que minha tia morava, perto da FEPASA, né? E aí minha mãe tá falando, tá escutando num microfone alto, num alto-falante. Era um megafone, era né? Um megafone que o cara... Que igual legal. tipo o carro do ovo. Sim. E aí quando foi ver, não era eu que tava cantando lá, gente. Com 2 anos? 2 anos. O cara deixou a porta aberta, eu subi. E aqui, ó.
Catei o microfone da Kombi, meu filho. Parabéns. Minha mãe falou, rapaz. Pai, podia ter continuado. Você vê só. Aí hoje Isso. a gente se comunica, né, de outras maneiras. Eu nunca quis ser Cantora. cantora, mas eu sempre fui muito comunicativa. Então, Perfeito. hoje Por estamos isso que aqui. chegou aonde Estamos chegou. aqui com o Pod. Voltando na tua Carly. pergunta E além aí. de cantor, tem também o radialista, é isso? Sim, trabalhei durante 6 anos numa rádio, né, da nossa cidade comunitária lá em Mesópolis, onde eu tive um vasto conhecimento do microfone. Então começou tudo por aí. Mas eu vou regredir um pouquinho. Vamos Eu vou- lá. Eu quero saber, assim, desde a época da escola. Quando você terminou o terceiro colegial, você falou assim, o que eu vou ser da vida? Pois você já é. sabia? Como foi essa parte? Não, eu não sabia. Meus pais chamam José Lopes da Silva e minha mãe chama Maria José de Araújo Silva. Sou um filho mais velho, né? Tenho mais Gente, 2 irmãos. Você vê que doideira. É o seu Zé e a dona Zezé. Exato. E eu ficava assim, Zé e Dona Zezé. seu Zé e a Seu Zé e dona dona Zezé. Zezé. É, a Queridos. gente fala assim porque vocês conhecem a nossa história. Sim, né? inclusive um beijo pros dois. Um abraço. Queridos, Tá lá, você vai tá estar nos vendo a gente assistindo. no celular lá, ó. Um beijo. Então começou tudo por aí, né? A nossa família é uma família humilde, né? Nós trabalhamos na roça há muito tempo. Vocês conhecem, então tudo começou na roça. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu já trabalhava com meu pai. Né? Naquele tempo podia, hoje não pode mais, né? Mas naquele tempo podia. Eu estudava até a parte da tarde, no período da manhã, aliás, e do meio-dia para a tarde eu ia para a roça com meu pai. Quando eu completei 13 anos de idade, eu trabalhava por dia, diarista, com o meu pai, e recebia o mesmo tanto do meu pai. Caraca, com 13 anos. 13 anos de idade, lá no bairro, na aldeia, lá em Mesópolis, eu trabalhava. Então, eu comecei muito cedo a minha vida. E o trabalho da roça, eu sinto muita falta do trabalho da roça, porque é um trabalho cansativo, mas é um trabalho que dignifica a pessoa. Não que os outros não dignifica, mas é um trabalho pesado, árduo, onde você aprende a dar valor na vida. E nós passamos muita dificuldade, eu não tenho vergonha de falar isso. Hoje, recente, agora no dia 7 de novembro, eu completei 49 anos, né? Não, é verdade. É verdade. 49 escorpião. Parabéns. Obrigado. Então, Somos escorpianos, né? pois é, com isso. muito orgulho, né? Eu, eu ia achar que o diga, né? De ter que aguentar esses escorpianos todo Nem dia. é assim, tá? Ter que É, aguentar É. todo dia esses escorpianos, É pelo assim? amor de Deus. Nem assim? sempre, nem sempre, nem Não é sempre, assim. nem sempre. Mas enfim. Tem escorpião muito Ah, só maleável. de Sagitário. Você Tranquilo. Os sagitarianos são ótimos. Tem escorpião muito maleável. Falando. Tem. Mas é, Ó, vou- você não vem com essa lorota aí, Se não. tiver como cortar, você corta, eu te falo, eu faço voto. Porque se eu falar em público aqui, né? Mas eu conheço alguns. Então, a minha trajetória começou bem cedo, igual eu falei pra vocês. E eu tinha um sonho, né? Eu acho que todos nós temos um sonho. E quando eu trabalhava com meus pais na roça, eu queria dar o melhor para eles. Eu acho que a maioria, a grande parte dos filhos sonha em fazer isso. Sim. Sim. Em ajudar sim, os pais. Sim. E aí eu trabalhando na roça, no dia a dia, eu trabalhava, isso com 13 anos de idade, eu trabalhava durante o dia diarista com meu pai, à noite estudava, chegava de madrugada, no outro dia cedo a gente tinha que trabalhar e a nossa vida foi assim. E eu pensava, poxa vida, eu queria dar um melhor para meus pais, né? Foi aí que surgiu a ideia de cantor, porque cantor naquela época era Zezé de Camargo, Luciano... Anos 90, a gente anos já... 90, né? Foi bem no boom do real e essa galera do sertanejo, eles ficaram ricos. Exato. Então E a explodiu. gente via isso com os olhos assim, Isso né? a gente tinha notícia através da televisão, né? Exatamente, na televisão. Então, a gente pensava o quê? Eu vou ser cantor. Mas eu nunca imaginei, tanto é que de todos os meus parentes, tanto da parte materna como paterna, não tem ninguém cantor. Quando eu comecei a cantar, eu e um colega meu, os meus parentes, que tenho parente em Brasília, eu tenho parente em São Paulo, em Tocantins, e eles falavam, gente, mas para quem esse menino puxou? Que não tem ninguém na família, mas isso aí é por Deus. Então, e aí eu peguei gosto pela coisa. E eu cantava já na roça. Com 8 anos eu cantava minhas musiquinhas na roça. Meu pai fala assim que eu cantava igual uma cigarra, era o dia todo Eu ia cantando. falar agora, parecia um passarinho, então. Exato. Então eu cantava muito na roça e aí eu juntei o útil com o agradável. Falei, poxa, e aí as pessoas falavam, nossa, você canta bem na escola. A gente participava das brincadeiras nas escolas. Não, você canta bem, então isso aí me chamou atenção. Aí eu já liguei, preciso ajudar meus pais. O auge agora é música sertaneja. Leandro e Leonardo surgindo do Tomate, que no qual eu fazia parte dessa galera. A gente plantava tomate. É Então, verdade, eles plantavam a gente tomate. plantava tomate, então associei as coisas. Aí tinha um amigo meu que chama Claudemir, mas ele era o João Vitor da dupla. Ele morava no bairro
para cima do nosso, que chama Areia Branca. Na época, ele morava lá, trabalhava por dia, fazia o mesmo. E a gente, naquela época, a gente não tinha um ônibus para ir para a escola. A gente ia de caminhão. Você vê, tem uma noção, a gente ia de caminhão. Hoje não pode mais nada disso, né? A gente ia de caminhão e a gente ia estrada inteira. Vocês é daquela época que o pessoal conta assim, eu passava colonhão, passava não sei o quê, andava 5 quilômetros. Vai falar Exato. que sua mochila era uma sacolinha. Exatamente. Na época, sabe como que chamava? Como? Imbornal. Outros falam patuá. Era desse jeito. E a gente levava o nosso... O que a gente levava no escoteiro de pano. Isso, aquilo. E aí, teve uma época, quando eu estava no 4º ano, eu estudei na zona rural. Lá na Areia Branca, ainda eu alcancei. E a gente levava o nosso caldeirãozinho com o almoço. O almoço. Não servia almoço. Levava marmita. Exato. E quando começou a servir, era macarrão. Na escola só tinha isso. Porque hoje era mais fácil de preparar, né? Mais fácil de armazenar. Como que essa galera não dá valor? Pois é. Como que não dá valor? E a gente ia a pé. A gente andava 3, 4 quilômetros para chegar nessa escola. É o que eu tô falando. Passava riacho. Árvore, riacho, tudo. Corria Fugia da das onça, vacas. corria da onça. Mas minha filha. Isso é legal, que fica registrado na mente da gente. Fica só a parte boa, né? Mas a gente sabe hoje que é um perrengue, né, minha gente? A pessoa passar ali é uma dificuldade. Olha o calor, né? que era também, Mas realmente. nossos pais não tinham muito juízo antigamente, né? Eles falavam assim, vai, pelo amor de Mas, Deus. Fia, eram Isso. recursos limitados, Mas- então não tinha opção. Era isso que Exato, tinha. era isso ou não- E sorte que os seus pais também incentivavam estudos, Muito, né? Porque muito, poderia ter muito. ficado só na roça. Podia ter Exato. falado assim, não vai estudar não, larga a mão disso, vai Você estudou, descansar pra Chu? trabalhar na Até o roça. terceiro. Até o terceiro. A gente dá graças a Deus aos nossos pais, justamente isso que você falou, porque tinha pais que, como uma necessidade, às vezes não por querer, mas pela necessidade, tiravam os filhos da escola para poder acrescentar um pouco a renda familiar naquela época, né? Então, hoje a gente se depara assim com as pessoas daquela época, nem todos alcançaram o 2º grau completo devido a isso. E meus pais não, mesmo com tanta dificuldade que a gente passava, ele falou, não, você vai ter que estudar. E a gente estudou esse período que eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, e quando eu trabalhei durante o dia, eu estudava à noite. Então, eu agradeço muito aos meus pais por ter dado esse incentivo para nós. Sim. E eu ter chegado aonde eu cheguei. Então a gente só tem que agradecer. Mas é legal, porque hoje eu passo isso para os meus filhos, para o meu filho, que eu tenho um filho só, e para o meu sobrinho, que eu considero como os filhos também. Sim. Então, às vezes a gente faz uma roda e a gente conta, meus pais contam a dificuldade deles, que também não foi fácil. Muito. Se for comparar com os meus pais, eu não sofri nada. O sofrimento que eu falo é essa luta constante, né? Sim. Eu não sei nem se a gente pode falar isso como sofrimento, mas serviu de lição. É uma coisa que eu vou carregar para a vida toda e eu passo isso para os meus sobrinhos, para o meu filho, e isso é muito legal. E eu sou muito contente, muito feliz, e eu vou já adiantando, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo assim que às vezes eu até peco, né? Às vezes uma pessoa, você vai conhecer o que é a palavra pecar, por falar tanto em Deus, mas porque é o sustento, é onde a gente tira tudo. Então eu falo muito em Deus, agradeço muito, porque Ele me deu muito mais do que eu pedi. Dito isso, recebe cada vez mais. Amém. Não Amém. é? Então, e aí eu tenho muita história. Se eu for ficar aqui, eu fico o dia inteiro contando pra vocês. Eu tô com tempo, Carlinhos. Ô, Carlinhos, Eu tô com essa que a gente tempo. gosta. Eu Entendeu? tô com tempo. Você tava me falando agora da sua dupla, do seu amigo, Mas que lá é da isso. Areia Exato. Branca. E aí, quem... Eu quero saber quem que escolheu o nome. É isso que eu ia perguntar. A minha mãe. Ah. A minha mãe. Olha, dona Zezé, rapaz. A minha mãe À que frente escolheu o do seu nome. tempo. Primeiro me Foi. fala o nome dos seus irmãos pra ver se ela é boa de escolher nome. Eu sou o mais velho, né? José Carlos, eu falei. Depois tem o meu irmão Valdir. E, por último, a rapinha do tacho é a Sueli. São os 3 nomes. Ela tem um apelido, Sueli. Sul. Su. Ah, tá bom, tudo bem. Tá, tudo bem. E o meu irmão também tem. Neguinha, né? Meu Chama de irmão Neguinha. tem um apelido, chama entre a família Dirim. Dirim. Dirim, é o Dirim. apelido que ele tem. Ah, eu gosto. É bem legal, Bem né? legal. Bem criativo tudo. Dirim. Sua mãe escolheu, vocês aderiram, é isso mesmo. E aí, Isso. vocês chegaram e falaram assim, vai ter que ser um nome diferente, porque como que era o nome dele? Claudemir. Claudemir e José José Carlos. José Carlos e Claudemir, se for ver, Não rolou. precisava de um... Já não tinha como, né? Não E a é gente mudança, Precisava procurava. do né? nome, Uma do nome mudança. novo. E a gente procurava um nome. E a minha mãe um dia falou: vocês podiam colocar João Vitor Fabiano. Gente, é olha que legal, gênia. né? Olha essa combinação. E aí nós E fomos. ficou um nome bonito, Legal. João Vitor E a gente Fabiano. procurou se tinha algum nome patenteado na época. E não existia. Existia muitos Fabianos da vida, João Vitor, mas João Separado, Vitor né? e Fabiano Não não tinha tinha. nenhum.
Pronto, mãe, é isso aí e a gente começou a nossa carreira. Nós cantamos durante 4 anos. Olha que beleza. Né? Nós, de 2000 a 2004, nós só não fizemos velório. O resto nós já fizemos batizado, casamento, quermesse. Então era muito legal. E hoje, até hoje eu amo isso. Eu só não tenho tempo, meu tempo ficou restrito. Mas eu amo fazer isso aí. Às vezes quando eu vou no show eu fico prestando atenção em tudo, sabe? Então eu amo isso, eu amo estar presente no show. Você tocava violão também, Carlinhos? Toquei nada, eu tive 3 violões e tinha preguiça, sabia? Aí a gente pagava o pessoal pra tocar pra gente. Mas você sabe que eu acho que não é preguiça, é que tem... eu mesmo, eu tenho 2 mãos esquerdas. Uhum. Eu já tentei aprender a tocar violão. Aí na pandemia tinha um violão velho do Renan lá, eu falei, eu vou aprender. Tô fazendo nada, eu vou dar um jeito. Legal. Aí a Laizinha chegou na sala, eu tava com o violão desse lado. Ela falou assim, o que você tá fazendo? Eu tava ao contrário. Sozinha. Legal, boa iniciativa. Aí ela falou assim, Bila do céu. Aí eu assim, peguei, ajustei, virei do lado certo. É aqui, É aqui. filha. Pronto. Ela, ai, a mão direita tem. é nesse lado. Aí eu falei assim, Bila do céu. Eu falei, larga a mão desse traço. Todo dia à noite ela Legal. pegava. Aí a hora que ela começava, meu pai passava, tipo, não vai lá não. E a hora que a gente passava, ela tava assim, ó, tem. Ai, gente, que legal. tristeza. Não, horrível. Não, é legal. Não, foi Eu difícil, cheguei a né? tocar, assim, em casa, sabe? Eu toquei cântico de igreja. Ai, Eu que cantava, beleza. eu aprendi a tocar cântico de igreja, mas eu não sei se era falta de tempo também, cara, sabe? É muito difícil. Mas É não rolou, difícil, não rolou. Então, Aí o meu negócio era vocês cantar. cantavam, o pessoal pagava alguém pra tocar Isso. e... Aí vocês vão perguntar, por que parou? Por que parou? Exatamente. Essa é a pergunta que o pessoal faz Sim. até hoje. Inclusive, graças a Deus, ainda o pessoal que acompanhou a gente naquele período fala, poxa, vocês cantavam tão bem, por que vocês pararam? Nós chegamos a ganhar CD numa gravadora para gravar. Nós chegamos a ganhar. Olha que beleza. Né? Então, nós fazíamos muito show, graças a Deus. Nós chegamos uma vez, eu vou contar para vocês. Por favor, eu tô... Não esconda nada, eu tô com tempo, Por Carlinhos. duas vezes, nós fizemos 2 shows numa noite. Então, é muito cansativo. Então, Nossa Senhora. é muito cansativo. Só que naquela época, não é... Hoje os cantores chegam lá, tá tudo pronto para eles. E na nossa época, não. A gente pagava um caminhão, porque a gente não tinha transporte. Então, às vezes, a pessoa falava assim, ó, eu vou sair... Eu falava para eles, vai sair 4 horas da tarde, 16 horas, e vamos voltar no outro dia, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. No começo era fácil, mas depois, como é cansativo, as pessoas não Maçante. queriam mais fazer esse frete. Não queria. E aí a gente carregava em casa, em cima desse caminhão, chegava no destino, descarregava, montava a estrutura toda, tanto som quanto iluminação. Aí ia tomar um Gente, banho pra olha poder isso. ajeitar. Muitas vezes a gente nem jantava, não dava tempo. Então, assim, era 4 horas direta, sem parar. E ainda no intervalo eu fazia o bingo ainda pro pessoal. Ou seja, eu não descansava. Aí Já vendi o show completo. Falava, ó, completo. A gente fazia. E tem uma coisa, ela trabalhava com a gente. Ela trabalhava na parte da iluminação. Desde quando vocês estão juntos? Isso que eu ia perguntar também. Como que vocês se conheceram? Não, peraí, que vai contar isso aí já. Gente, Mas eu quero saber. ansiosa. Eu tenho muita informação. Eu sou ansiosa. Quantos anos vocês estão juntos? Eu quero que a Chu responda pra mim. Quantos anos, Chu? Se for contar tudo, Tudo. 32. vai lá. O quê? 32, de namoro e casamento. O sangue de Jesus. Rapaz, Gente, é muito tempo. eu admiro demais, porque vocês são um casal, assim, gente, excepcional. Mas enfim, isso aí fica pra Depois eu vou contar aqui que nós foi no casamento deles. Ai, que delícia que tem na minha memória. Eu tenho exatamente na minha memória aquele pão com carne moída. Exato. A dona Zezé morrendo de chorar. Inclusive, essa semana saiu isso. Saiu isso, falou assim, nossa, a mãe só chorava, não aproveitou nem a festa. Sabe? Eu lembro, e nem é mentira. Gente. Ela chorou. Aquele dia ela tava parecendo uma Laizinha chorando. Mas era porque eu era o primeiro filho que tava saindo de casa, né? Filho mais velho, né? Era o dengue, era o dengue. Pelo amor de Deus. É ciúme, é dor de cotovelo. Era o denguinho da mãe. É dor de cotovelo. Isso é dor de E a cotovelo. Chu tava linda, parecia uma princesa, aquele vestido rodado. Já o meu amigo, coitado, Legal. parecendo o Visconde de Sabugosa, né? Pior. Ó, pessoal, esse aí que ela tá Coitadinho. falando de Visconde Sabugosa é porque eu contei a história pra ela, só por isso que ela sabe, verdade, né? Eu não lembro, não. Pode falar. O Visconde de Sabugosa, eu vou falar o seguinte, é porque eu era muito magro, sabe? Eu era muito magro. Hoje, eu vou aproveitar e vou contar um segredo. Eu acho que muita gente que está nos assistindo faz isso também. Quando eu vou tirar foto, eu quero que tire a foto rápido, porque eu paro de respirar. Sim. Por conta, senão sai a barriga, né? Então, como tá atrás da mesa aqui, eu tô tranquilo. Mas se eu estivesse em pé, eu tava sem respirar. Ai, que dó, Então, meu Deus do céu.
Então teve uma mudança. Então, como elas me conheceram há muito tempo, essa questão de Visconde sabe gosta porque eu era muito magro, né? Aí pôs o smoke e ficou... De terninho, ficou igualzinho. Mas vamos verdade, voltar. é verdade. Por que acabou a dupla sertaneja? Então, a dupla sertaneja, igual eu falei pra você, nós começamos em 2000, terminamos em 2004, por vários fatores. O principal fator era o seguinte, nós não tínhamos tempo já de estar ensaiando, porque ele morava aqui perto da minha casa, era mais fácil. Depois ele foi embora para São José do Rio Preto. Eita! Ele foi embora, então ele tinha que vir e ele tinha o trabalho dele lá. Então, foi distanciando o ensaio. E eu falava para ele assim, ó, a gente tem que melhorar porque quando a gente vai fazer uma apresentação, você tem que dar o seu melhor. Lógico. Né? E principalmente cantar. E foi naquela época que foi surgindo muitas músicas novas. E as pessoas não querem saber se você sabe ou não, eles querem atualidade. Exatamente. Então, para isso, a gente tinha que ensaiar. E aí a gente foi distanciando nesse quesito. Ele às vezes, vamos marcar um ensaio para quinta, ele não podia, sábado que vem. E é estudo constante, né? Não tem jeito. Era constante, porque são 4 horas de show sem parar. Então, Não, e é um negócio assim, que o artista, ele chega lá, ele faz 1 hora de show e vai embora. Exato. Agora, a Exato. pessoa que contrata ali pra uma festa, pra um rolê, ela quer um show Completo. Estendido. de 6 horas, Sim. você deixar, a pessoa quer que você fique lá cantando. Exato. Aí você tem que cantar rap, você tem que cantar Tudo. pagode. A pessoa pede pagode, é Você verdade. tem que cantar tudo. Então, é diferente. E aí eu comecei a ver que a gente estava se perdendo um pouco nisso aí. E a gente tinha o nosso repertório, né? E às vezes a pessoa contratava a gente fez muito aniversário. Chegava, passado um tempo, eles queriam que a gente fosse lá de novo. Então, a minha preocupação era de colocar Fazer coisa nova. Coisa nova diferente. pra pessoa, Tinha né? música autoral? Não, nós não tínhamos. Nós não conseguimos isso aí. A gente já estava pensando nisso porque essa questão que eu falei que a gente ganhou a gravadora, né? foi na cidade de Santo Albertina, nós participamos de um concurso lá e aí nós ganhamos esse CD para gravar. Na época era o CDzinho. Só que nós não conseguimos fazer isso porque nós já estávamos parando nessa época, então nós não conseguimos gravar. Tem algumas gravações que o pessoal gravou no celular, alguma coisa assim, mas nós não conseguimos gravar esse CD, é uma pena, Sim. né? Porque seria uma coisa muito legal. Só que até hoje, se eu pudesse voltar, eu voltaria, porque eu sou apaixonado pela música. Nossa, até hoje foi uma coisa bacana, né? É muito legal. E você fazer as pessoas felizes é muito bom, sabe? É uma sensação indescritível, é verdade. Eu vou falar, eu fui num show da Ana Castela em Fernandópolis, ano passado, eu acho que a gente esteve lá. Esse ano. Foi esse ano, né? Esse ano. E aí sabe, porque eu fico imaginando isso. É uma explosão aquela menina tá, sabe, de recorde de público. Então eu imaginei assim, eu já cantei para 2.000, 3.000 pessoas, agora ela 50, 100 mil pessoas. Às vezes eu acompanho ela, não só ela, como os demais. Então, eu sinto aquilo até hoje, chega a arrepia, porque eu falo, poxa vida, eu cantei para 3.000 pessoas, já foi uma sensação inédita para mim, a pessoa 50 mil pessoas, Essa e você vê a multidão de pessoa gente cantando a sua ali música. com você. Cantando a sua música, né? Então, e tá até hoje dentro de mim, eu falo assim, eu falo para ela, quando eu aposentar, não sei se eu vou aposentar, mas se eu aposentar, eu gostaria. E, inclusive, meu filho também gosta da música, só que o meu filho é voltado mais para os instrumentos, veja, olha o contraste. Sim. Olha só. E aí ele tem uma guitarra, ele começou a tocar guitarra, parou e falou, pai, eu quero uma bateria. Eu falei, você quer mesmo a bateria? Eu perguntei para ele. Não, eu quero. Comprei a bateria para ele. Comprei e ele tinha um professor aqui em Jales, ele treinava ele. Hoje ele é falecido, né? Que é o Fumaça, eu acho que bastante gente que conhece ele, sabe? Foi muito triste. O pessoal do TNT ficou muito triste com a partida dele. Mesmo. Sim, então era um cara, quem conheceu, um cara massa. Meu filho amava, então ele aprendeu com um ano. O meu filho pegou de ouvido com ele. Aí veio a morte do Fumaça. Veio a morte do Fumaça, meu filho simplesmente falou, pai, eu não quero mais. Né? Para mim, eu falei, não, mas vamos tentar. Ele não quis. Hoje a bateria está lá, encostada, ele não tocou. Pode ser que com o tempo ele pode ser. Ele que não quer outro professor. Mas que é difícil mesmo a gente se distanciar da pessoa que a gente gosta tanto, né? Ainda mais difícil. Eles, assim, que são muito apegados, né? Muito, a gente vê ali, às vezes, situações cotidianas mesmo, falar, não quero outra pessoa, quero aquela. Então, é uma questão de tempo também. Acho que a gente respeitar o tempo dele, né? Que eu tenho certeza que pode ser que lá na frente ele mude de ideia, mas agora, às vezes, é a passagem do luto também, né? Exato. E aí eu respeito. Sim. Né? Encostou a bateria dele lá, tá lá até hoje, eu respeito. E aí, voltando à questão do final da dupla, também outra questão foi a questão, igual eu falei no começo, que a gente não tinha condições financeiras para ter o nosso transporte. Então, a gente pagava o tão famoso frete.
E as pessoas começaram, não, chega muito tarde. Então fez essa junção e nós sentamos e conversamos, melhor a gente dar um tempo, vamos ver o que a gente vai fazer. E com isso dispersou um pouco a dupla João Vitor e Fabiano. Mas, graças a Deus, por onde a gente passou, a gente chegou, igual eu falei para vocês, levou uma alegria. Teve dia, noite, da gente fazer 2 shows, era muito cansativo. Você sai, carrega, descarrega, monta. Então, mas foi experiência muito boa para nós. Então, nós resolvemos parar devido a isso, a essas 2 condições. A falta de ensaio e também o transporte que a gente não tinha. Aí veio... Eu posso continuar? Por favor. Eu ia perguntar, é agora que veio a rádio ou a rádio veio antes? Não, é agora que vem a rádio. Porque eu lembro que eu ficava escutando o Carlinho no rádio, né? Isso. Que nós chegava lá e ficava assim, esperando o Carlinho conversar. Porque eu achava o máximo, na minha cabecinha de criança, né? Ter uma pessoa conhecida que cantava no fundo da casa dele, que eu achava isso Já era incrível. fantástico, Não, eu achava né? incrível. Porque Legal. a gente... meu pai comprou ali, vizinho de vocês, eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu sim, E a Laizinha, 6. 5, 6. Então, assim, e eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de cantar. Então, eu ouvi o Carlinho cantando de final de semana, ensaiando a dupla. Carlinho cantava de lá, você cantava daqui. Eu cantava aqui. E aí, eu escutava o Carlinho depois na rádio, né? E eu achava o máximo, porque eu achava que ele era famoso. Que legal. E na minha cabeça... Olha, pelo menos uma pessoa conseguiu fazer que eu fosse famoso. Eu achava legal. sensacional, porque aí eu falava pra minha mãe, coloca na rádio do Carlinho, porque em Jales não pegava. Só Sim, pegava lá. Isso. Só pegava lá. E aí chegava lá, já falava pra mãe, coloca na rádio do Carlinho. Aí eu ficava esperando. Aí a hora que ele falava, eu falava, mãe, tá falando aqui. Eu achava legal. aquela inocência de criança, Sim, né? sim. E era E sensacional. era uma felicidade, né? Era. Nossa, eu ficava só esperando, assim, ó, pra escutar ele. Você vê como conversar na rádio. você inspira pessoas que você nem imagina que estão te Exato, ouvindo exato. desde muito tempo, né? É verdade, isso é muito importante. E sorte tive eu de ter os vizinhos igual vocês que gostavam também. Né, pessoa? Não, eu ficava lá só tarde. escutando. Isso é legal. Você vê como Deus foi generoso comigo. Até os vizinhos adoravam ver eu cantar. Sim. É verdade. Então, é muito legal isso aí. E é verdade isso que você falou agora. Eu falo assim, a gente serve a gente é espelho. Né? E por algum momento a gente às vezes nem conhece, mas tem alguém que se espelha na gente. É verdade. Vou começando a rádio. Começando a rádio agora. Eu falava assim, a rádio foi muito bom na minha vida. Foi um aprendizado novo para mim. E naquela época a gente alcançava bastante Mato Grosso, Minas Gerais, que faz divisa com a nossa cidade ali. E com o passar do tempo depois, a gente jogou essa rádio pela internet, aí sim, a gente alcançava Japão, um monte de lugar. Nós chegamos a alcançar isso aí. Mas no começo Sem era limite CDzinho, que a gente colocava CD e tirava. Então, hoje não. Sem limite de fronteira, Hoje né? tem Vai uma que vai. tecnologia muito... Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não esqueço até hoje, 2 meninas brigaram. 2 meninas brigaram porque era telefone, atendia toda hora. E 2 meninas brigaram lá do lado do Corguinho, que a gente fala, que é Minas, ali do outro lado. E lá tinha uma fazenda, né? Mas foi porrada? Não, eu não sei, discutiram, inclusive uma delas ligou, a fulana me ligou, porque eu estava assistindo, falei assim que eu adoro o teu programa, que eu não perco, então nós estávamos conversando aqui, eu parei a conversa, a nossa brincadeira, para ouvir o rádio. E elas discutiram, brigaram, porque queriam me ouvir. Ela era minha fã, que loucura. sem me conhecer, eu não conhecia, só através da voz, pra você ver como que Porque na é. época não tinha foto, não Não. tinha WhatsApp, Não, era só a voz. Só a voz. Então, Caraca. pela voz, a menina amava ouvir o meu programa, vamos lá né? dar um pau Não, nela. não, peraí, dá uma segurada na informação agora, segura. Chu, vamos como lá que tá agora. a questão do ciúme? Eu tô nervosa já aqui, eu já quero levantar e lá. Vamos lá Eu nesse sou corguinho, tranquila, vamos lá isso. nesse corguinho Eu sou agora. tranquila. Você tá tranquila, Chu? Tranquila. Nossa, porque que bom. Ele é mais ciumento. Que bom. É escorpiano, né? Não vamos voltar nesse assunto, não. Mas... Eu já tava aqui, ó, vamos lá nesse corguinho agora. Que história que é essa? E aí, Carlinhos? Não, mas aproveitando o gancho aqui, ela sempre foi tranquila mesmo. Porque ela já trabalhava comigo, sempre trabalhou, porque nós começamos a namorar com 13 anos de idade. Carlinhos, se não fosse isso, não daria certo. A razão e a emoção, não é? dá. Por isso que eu falo assim, é bem difícil, sabe? Essa junção aqui, eu agradeço a Deus por ter colocado essa pessoa na minha vida, porque é meu esteio. E ela compreende as coisas, né? Porque ela sabia que era uma coisa de fã, né? Fã que eu falo assim, por pouco, mas era fã.
Sim. Ela gostava de mim, essa menina, só pela minha voz, gostava do programa. Não sei se ela gostava da minha pessoa, mas gostava de ouvir. E as meninas brigaram. Aí ela ligou pra mim um dia à noite e falou assim, eu briguei com a fulana. Mas como assim você brigou com a fulana? Porque nós estávamos aqui reunidos e eu... Gente, que loucura. E eu larguei tudo aqui pra ouvir o rádio, você falando, e ela não gostou. Você nem conhece esse pessoal aí, você fica desse jeito. Enfim... É uma coisa que marca pra gente, né? Então, uma pessoa que não conhecia, a gente nunca teve acesso só através da voz. Ô, meninas, vocês que estão ouvindo aqui agora, ó. Vai pra cá que eu tenho que olhar. Sua câmera é essa, você sabe, né? Sua câmera é essa. Se manifestem, vocês usam a discussão, apareçam, a gente quer conhecer vocês também. Eu não vou bater em ninguém, não, gente, era brincadeira. Mas, na verdade, eu não lembro do nome delas, eu só lembro que ela era numa fazenda... do lado de Minas, que aconteceu esse fato e ficou marcante. Caramba, viu? Sabe? E eu gostava... São coisas que a gente não esquece. Não né? esquece. E o rádio é o seguinte, mesmo você não vendo, você consegue transmitir a pessoa que a gente é. Né? Com certeza. E o telespectadores, o ouvinte também é a mesma coisa. Tinha gente assíduo que era toda noite. Carlinhos, tem gente que essas informações, só o som da voz mesmo bate forte, sabe? Sim, então sim. as pessoas se identificam, com as pessoas certeza. se conectam através disso. É legal, com é muito certeza. legal. E através da voz, você consegue imaginar uma pessoa. Com certeza. De repente não é aquilo que ela imaginou, mas pela voz você descreve mas pensa, uma pessoa. um desenho livre, Né? fica totalmente à mercê da sua imaginação Exato, de como seria, né? exato. Então, hoje vai longe. Hoje tá mais fácil. Hoje nós estamos aqui falando, Sim, o pessoal tá vendo a gente como que é, sim. mas naquele tempo não. Não Então, tinha isso. são coisas... E todas as noites, o meu programa chamava Romantismo Bom Demais. Esse E era ao vivo, era gravado? Ao que é? vivo. Ao vivo. Ao E vivo. toda noite. Todas as noites. Olha só. Todas as noites. Então eu entrava às 20 horas, olha só como que eram as coisas. Na época eu pegava carona para mim ir apresentar o programa. Eu ia com o ônibus da escola, dos estudantes que passava no bairro, né? Ele passava às 6 horas da manhã, veja bem. O meu programa começava às 20 horas. Então, às 18 horas eu tinha que estar pronto, eu trabalhava durante o dia. Isso que eu ia falar, olha só, com tantos afazeres que você já tinha do seu dia todinho de compromissos, ainda tinha que correr para fazer esse rolê. Pra pegar a carona. Porque aí eu saía às 18 horas de casa, a rádio fechava para a Voz do Brasil, né? Porque era das 7 19 às 20 horas. Das 7 às 8. Terminava a Voz do Brasil e já entrava no ar. Então, era todos os dias, eu tinha esse compromisso. E era muito legal, sabe? Todas as noites, a hora que você liga, automaticamente o pessoal já estava esperando. Sim. Aí começa o pessoal a ligar, tá, aquela música. Então, era muito legal. Aí ela falava para mim, poxa, você está cansada, é melhor você parar com isso. Mas eu amava aquilo lá. E aí, sabe? durante o dia, você ainda continuava trabalhando na roça? Trabalhava na roça. E à noite ia pro eu ia rádio. fazer isso aí. Aí... E era até que horas, Carlinhos? Às 22 horas. Era 2 horas de programa todos os dias. Aí eu saía da rádio às 22 horas e o ônibus saía só às 11h30. Então eu sentava na calçada lá na escola e ficava esperando o ônibus. 1h30 lá. 1h30 ficava lá. Então, veja bem como que era antigamente. Né? É interessante vocês terem dado essa oportunidade para a gente contar, porque eu nunca tive essa oportunidade de contar. Só minha família que presenciou, que viveu, que sabe, e eu também. Então, para você que está nos ouvindo aqui, não desista do seu sonho, não. Nossa. Né? Não desista do seu sonho, porque ele acontece. Se você tem fé em Deus, perspectiva de vida, não desista do seu sonho. Nunca é tarde. Falar, eu já estou velho, nunca Isso é tarde. que eu ia falar agora. E com quantos anos você tinha Olha, nessa época da rádio, eu acho que eu comecei com 24 anos, por aí. Uns 24 anos, 23, 24 anos. Porque a gente tem mais uma coisa ainda que eu esqueci. Carlinhos é enfermeiro, galera. Tem mais uma coisa ainda, mas calma aí. Essa eu não sabia. Você não sabia? Eu não Carlinhos sabia. enfermeiro? Sim. Dá uma segurada aí. Essa eu não sabia. Aí a minha vida foi nessa escala aí. Né? Lá atrás, recapitulando lá atrás, eu trabalhava na roça com os meus pais. Até os 26 anos de idade eu trabalhava na roça. Foi na época que a gente casou. Mesmo depois que a gente casou, eu continuei trabalhando. Tava lá. Né? É isso, você já começou a fazer parte disso aí. Eu tava casamento. lá nesse casamento, eu usei uma roupa bonita, inclusive no dia eu lembro. Que a minha mãe falou assim, a festa é no sítio, mas eu não quero saber de ninguém sujo nessa casa. Nossa, aí eu falei assim, e a tortura que foi pra não sujar legal. até na hora do casamento, tá? Mas eu apanhei umas 3 vezes. Até você entrar no altar, eu apanhei umas 3 vezes. E você era arteira. A Laizinha era terrível. Foi pouco, você apanhou. A Laizinha, Apanhei pouco. eu falo assim, que a Laizinha, ela Ai, chorou vem, cara. tudo que ela tinha pra chorar quando ela era criança. Chu, eu não Porque consigo mais agora chorar. ela não eu chora não mais. choro.
Então, assim, você pode estar assistindo o filme mais triste do mundo. Eu tô lá me secou? debulhando em lágrimas e ela assim, ó. Secou as lágrimas. Não secou de tanto que ela secou. chorou. Porque ela chorava só de você olhar pra ela. Exato. Chorou não muito. era assim? Não era Secou assim. Era, as meninas Laizinha, dos seus era. olhos. Era, filha, era. Infelizmente chorava Tinha por vezes que tudo. você ia embora chorando, ninguém sabia o porquê. Mas eu sabia. Eu Mas todo mundo ficava preocupado. E o pior é que você não dividia com ninguém. Saía chorando simplesmente vendo Eu a sua filha ir embora. não contava pra ninguém, só sabia chorar. Até só. hoje, Ó, né, não você conta, até sabe hoje não que divide. a gente tem... Quem é que botou os apelidos dos filhos de Laizinha? A Tem várias Vanessa, pessoas. a Vanessa lá do Rio de Janeiro, de Cabo Frio. Beijo, Nessa, uma querida. Nessa tem 3 filhas. E a hora que uma começava a chorar, falava, lá vem a Laizinha. E aí eu fui visitar ela ano passado e ela aqui, ó. Essa é a Laizinha. As filhas Olha dela aí. todas se formando em medicina lá e até hoje. Laizinha, para Olha com só. isso, Laizinha. Segura Que aí, legal. hein? Vai chorar, Laizinha. Como marca, tá Ai, vendo? mas Que não, coisa que marca demais. Que Poxa coisa vida. que marca. E você vê assim, todo mundo que conhece a Laís de pequena Nossa. chega perto dela e fala assim: "Ah, mas a Laizinha parou de chorar? A Laizinha ainda chora?" Então ela é Porque, famosa. rapaz, Ai, Esse que gogó legal. aqui, minha Porque- filha. Na Que Santa legal. Casa, o às dia que eu nasci, vezes a coitada dona da minha Zezé mãe. ficava preocupada achando que ela só chorava na casa dela. Não. A Laizinha chorava por onde ela passava. Ai, gente. Olha só. Ela parecia uma sirene Em minha ligada. defesa, eu não tenho defesa. Era o berro. Era o berro. É isso. E aí, pelo contrário dela, eu já sou emotivo. Eu já Eu puxei, sou eu totalmente já puxei pro lado da minha mãe. A minha mãe também chora. Dona por Zezé, qualquer motivo. eu não- Por isso que no casamento vocês viram Olha, lá. eu Ah, já- não, mas Gente. aquele foi já de exagero. Lá vem a dor de cotovelo na mãe. Por quê? Ah lá. Porque me marcou tanto aquilo. E tipo assim, porque eu falei assim, gente, sou eu que choro assim, por que eu E é. Ela chorou bastante. Chorou bastante. Ela chorou muito aquele dia. E Eu acho que ela nem comeu aquele dia. e Eu eu, comia a minha parte e a dela, né? Porque Aqui, ó. eu era. Enquanto eu chorava, você que Porque comia. eu era uma criança magra, mas o que eu comi de pão com carne moída, que eu bebi de cutuba naquela foi. festa, Inclusive, depois eu vou contar a história gente. dessa festa. Gente, gostei. eu lembro das luzinhas e tinha muita gente. Tinha muita Tinha gente. muita gente. Tinha Eu muita lembro gente. assim, de eu esperando pra chegar perto da Chu. Eu fazer assim, ó, no vestido dela, sabe? Quando eu tinha criança. legal, Foi legal. muito bom. É Foi E legal. aí, muito bom. a dupla cantou. Você cantou no seu casamento. Cantei. Eu Cantei. lembro disso, Eu cantei. eu lembro de vocês no palquinho improvisado, vocês Exato. cantando. Cantei sim. E eu com o pratinho de. O pratinho Lógico, de. sempre. De Bom. carne, de Aquele pratinho de papelão. papelão. Aquele Sim, bonitinho sim. de papelão. Eu lembro, gente, eu tenho exatamente na minha memória tudo. Eu lembro do cheiro da terra daquele dia, de todo mundo. A E Chu frio. passando bonita com o véu dela. Nossa, foi a E coisa tava mais muito linda. frio esse dia também. Não sei se vocês lembram, mas tava muito frio nesse dia. Carlinhos, eu lembro do pão com carne moída. eu lembro do churrasco que serviu Que no legal. pratinho. E eu lembro do Gananá da garrafa de vidro. Gananá. É isso que eu E eu lembro. lembro do Guaraná. esforço de eu fazendo pra eu não me sujar, porque senão eu ia apanhar de novo. Imagina. O problema teu era sujar. Nossa, minha mãe foi. Categórica. Não é pra se sujar. E minha mãe ela não esquecia, né? Se ela falava assim, em casa a gente conversa, de fato a gente conversava na hora que chegava em Ai, casa. meu Deus. Então aquele dia com certeza eu também apanhei a hora que eu cheguei, mas tá tudo certo. Hoje eu faço Tempo terapia, eu tô. Não, gente, Não. eu Mila, zero. eu não lembro se a gente Fechou, apanhou ou fechou, não. Eu só fechou. sei que eu comi, Rapaz. mas eu comi tanto. Apanhei que nem a cabrita, mas Eu acho que, vamos lá. gente, sem mentira, acho que eu comi uns 6 pão com carne moída. O pessoal fala mesmo que estava muito legal. Tava maravilhoso. Fartura. Foi uma coisa assim, fartura. simples, né? Que nós conseguimos fazer naquele dia, mas repercutiu. Sabe, até hoje, igual vocês estão falando, outras pessoas também vieram e falam pra nós até hoje. Eu nunca esqueço daquele dia. Quando É vocês legal. for fazer aquelas bodas Legal. topzera lá, vocês não querem fazer uma festa igual, não? Ô, Chama por que nós. não? Por que não? Vamos replicar. Aí, Carlinhos, dessa Não, vez eu por vou que não? cantar lá com você. Pronto. Nossa. Você leva a dupla e a gente canta, eu vou comer o Fechou, legal, 12 legal. pão agora, porque eu tô maior. É legal, legal. E naquela época, usava-se fazer isso, aquelas barracas, lembra? Sim. De bambu, De com bambu. lona, então era E coisa eu lembro que eu assim, achei legal, porque como eu era escoteira, a gente aprendia a fazer os móveis de bambu. Olha aí. As amarrações, as né? amarrações. Que legal. E aí eu cheguei e falei assim, cara, é tudo de bambu, cara. Bambu e as lonas. as lonas. Nossa, e aí as mesinhas de Lata. bar, de lata. De lata, Eu isso. tenho na minha memória Isso. guardadinho. Perfeito, boa de memória. Então, a nossa vida foi assim. Depois cantei durante 4 anos, depois trabalhei 6 anos nessa rádio, né? Igual estou contando para vocês, que eu amo rádio,
E sabe? quando que se encerrou o ciclo da rádio? A rádio foi o seguinte, depois disso que eu trabalhei na rádio lá, surgiu essa ideia da enfermagem. Olha Né? só. Surgiu essa ideia da E enfermagem. você nunca tinha pensado em ser enfermeiro? Nunca. Na vida? Nunca, jamais, jamais. A questão da enfermagem que entrou na minha vida foi um colega meu. Um colega meu que ele trabalhava, na época, ele se formou aqui, em técnico em enfermagem. E aí ele falava para mim, ele ligava para mim e falou, cara, tem muito campo para enfermagem. Sempre tem uma inspiração, né? Sempre. Sempre Então, tem. eu acho que ele vai até nos ouvir depois, Que bom. né? Que ele me inspirou. E ele falava, não, vem, cara, vem que é muito bom, você vai gostar. Hoje, não. Mas naquela época, existia um preconceito disso aí de enfermagem. É verdade, a enfermagem né? era feita só de mulher. Mulher. Então, tinha esse preconceito. Aí, quando via um homem, eu falava, o cara é viadinho, porque hoje tudo é bullying. Naquele tempo, não tinha dessa, o pessoal... E, o cara virou Bambi, Não, virou o cara viadinho. esculachava mesmo e não tinha só dessa, que aí né? eu não dei mínima para isso porque eu sabia quem que eu era. Exatamente. Quando você tem a sua Né? base já consolidada, você sabe de onde você vem, para onde você tá indo, não é qualquer coisa que muda a tua trajetória, não. Exato. Então, era esse o nosso intuito. Aí entra de novo essa grande parceira aqui na minha vida. Na época era muito difícil a gente ter que pagar uma faculdade. Era muito caro, Era né, muito Carlinhos? caro Não é igual na hoje, época. assim, que tem as faculdades à distância. Hoje Não. é uma coisa mais facilitada. Sim, Hoje, se a sim, pessoa sim. quiser estudar tudo pela internet, ela consegue. Antigamente era muito mais difícil. Muito Antigamente difícil. não Era tinha, fora da- era não fora- tinha esse acesso. Além de não ter o acesso, era totalmente fora Só da realidade presencial. de um cara que veio do campo, né? Exato, Da exato, roça. Exato. né? E é Exatamente. isso. Tinha toda essa dificuldade, né? E foi uma coisa assim que aí eu pensei bem, e ele sempre me ligando, mandando mensagem, vem fazer, você vai gostar. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse um dia fazer parte da enfermagem. E aí, a gente, sem contar nisso, a gente tinha dificuldade financeira também. Sim. Né? Porque a gente trabalhava a diária. E foi aonde eu falei para ela assim, eu vou fazer. Eu vou começar a estudar e eu vou fazer esse estudo. Ela falou, você que sabe. Inclusive, eu posso falar tudo, né? Tudo. Pode. Inclusive, na época, era muito apertado pra gente. E, na época, o seu pai plantou a seringueira lá no sítio Foi de no ano que vocês. teu pai plantou a seringueira. Foi naquele ano que teu pai plantou a seringueira. E o que ela fazia? Ela trabalhava lá pro seu pai. Ela e minha mãe plantava a seringueira Sim. e com o dinheiro que ela ganhava, ela ajudava eu a pagar a mensalidade da escola. Olha Por só. dia ela trabalhava. Então, era muito difícil. Não, e assim, a gente pode dizer, eu nunca tinha trabalhado a gente vai falar trabalhar na terra? Não, mexido na Mexido terra, na né? terra, Não foi um na trabalho. vida. Nunca tinha chegado perto. E nós ajudamos a plantar, Meu pai botou a gente pra a plantar. Sim. adubar. Então, assim, eu admiro demais, Chu. Admiro vocês, assim, de uma forma... Porque é muito difícil, é muito difícil. cansativo. Verdade. É uma coisa assim absurda que as pessoas não têm noção. Quem nunca chegou perto da Terra não tem noção Não do sabe que é como você que é. ficar ali naquele sol quente. Não é Cara, fácil, é não uma é fácil. coisa Não é fácil. absurda. Aí entra a outra questão. E eu falo assim, sempre quando fala na nossa vida, e eu até emociono, se eu chorar aqui, Não, não eu tô liga. vendo mesmo, você tá emotivo. Eu já Sabe por chorei quê? hoje. Sabe por quê? Na- É porque na a gente gravação- revive. Na gravação Sim. mais cedo. Então, Vem tudo à tona, né, Vem à Carlinhos? tona, E é uma trajetória de vida muito bonita. Então a gente emociona, por Sim. conta que a gente revive aquilo lá que a gente passou, né? E isso que você fez é verdade. Então são poucas pessoas, não são todas as pessoas que às vezes conseguem Realmente. trabalhar na roça Sim. e saber como que é o dia a dia das roças, né? Então assim, eu até hoje eu trabalho na roça, né? Mesmo estando prefeito hoje. Porque você nunca vem sozinho. Vem pai, vem mãe, vem irmãos, vem esposa, por muitas vezes vem as próximas Exato, gerações. exato. Nem no seu caso, próxima geração, Arthur já veio de uma outra maneira, graças a Deus. Exato. Ele vai aprender de uma outra maneira, dar valor nas coisas, que é o menino Com certeza. de ouro. Que gracinha Graças de a menino. Deus.
Mas Graças a Deus. essa trajetória é muito bonita, né? E por isso que eu falo assim, agradecer vocês por vocês terem convidado a gente aqui, porque a gente nunca teve a oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida. E o bom de tudo aqui, esses 3 chorar, uma não vai chorar, porque ela já tem lágrima mais. Já tem Aí ela lágrima. produz, né, Pode, né? Mas você sabe que o meu Né? tio... Eu podia passar um pouquinho da minha pra você. Mas você sabe, tio, que Minha eu gente. tenho um tio de Votuporanga que ele assistiu o podcast e ele falou realmente. Ele falou assim, é porque você se emociona, a Laizinha ela já é mais razão, já é mais conduz, porque eu sou extremamente emocionada, também. chorona. Não que eu não Ah, sinta, eu sinto e eu sinto sei. muito, mas é que eu sou mais racional mesmo, Eu sabe? sei. Não, isso aí é de cada um, né? A gente entende. Então, Mas o choro é livre aqui, tá, galera? E realmente, Aqui tá quando... tudo certo, a gente chora Às mesmo. vezes, pode ser até que você não tenha contado a sua história em voz alta até Sim, hoje, né? sim, então, sim. é uma coisa assim... bem... É a primeira vez, A gente, né, a gente que eu se falo. sente, como eu falei no começo, né? A gente se sente muito honrado Lisonjeada. em poder levar essa história A gente que para agradece. as pessoas. A gente que agradece, é muito importante, sabe? Pela primeira vez eu poder contar um pouco da nossa história. Então, a nossa história foi desse jeito que Porque começamos, da né? roça a prefeito, poxa. Então, sabe? a gente vem vindo... agora eu vou entrar num ponto bem crucial da vida nossa, que poucas pessoas conhecem. Então, eu vou tentar Tudo bem. contar, porque nós, como a gente era da roça, né, nós somos da roça, que a gente Sim. mora no sítio até hoje, Sim. e eu e ela, nós começamos a namorar com 13 anos de idade. Né? 13 anos de idade, criança, de tudo, porque naquela época, 13 anos de idade, né? Hoje, Idade dos nossos filhos dos hoje. nossos filhos hoje. Então a gente começou a ter esse relacionamento, a gente sempre morou perto, o sítio do pai dela e o do meu pai era muito próximo. E a gente conviveu o tempo todo junto, desde aos 13 anos de idade. Foi a primeira namorada minha, né? E a gente está junto até hoje. Mas para chegar até hoje, a gente passou Por uns isso que você é perrengues, tranquila, por isso você não tem né? ciúme. Nossa, Passa- isso aí é o passa- sonho de qualquer pessoa. Ah, Meu Deus do céu. Mas olha, eu vou contar Sério? uma coisa aqui que ninguém sabe. O Carlinho não foi o primeiro namorado da Chu. É. Ela teve outros namorados. não, é verdade. Ela teve. Não, mas é verdade. Camila, você Ela- não tem que plantar discórdia, não. Não, é de boa. Eu Ela falei- teve, eu fa- não. Eu falei brincando, eu achei Não, mas é verdade. Eu achei... Você tá vermelha. É porque... Vai. Mas é legal. Vou jogar o número da Mega Sena, depois eu passo pra vocês. Top, eu prefiro. Não, mas é verdade, ela teve e eu não. Eu fui a única namorada. Eu até brinco com ela sempre, falo, poxa, você amansou eu do jeito que você quis, né? Porque eu era chucro. Nossa, desvantagem, né, Chu? Amansou que jeito. Ela amansou do jeito que quis. Amansou sim. Porque 13 anos de idade. Você sabe, escorpião não é fácil. Como que eu não sei? Misericórdia. Sabe o Eu que não que eu sei brinco? de nada, não. Vocês não. Eu não sei, não. Eu brinco com Tal do ela, aí escorpião. o pessoal às vezes pergunta, poxa vida, desde os 13 anos junto, eu falo, poxa vida, aos 13 anos eu beijei, foi a primeira namorada, e o medo que eu tinha de não achar mais ninguém? Então eu casei com ela, né? Eu falo pro pessoal, o pessoal até brinca. Ah, mas depois que você beijou, você podia procurar outro, né? É, não, Você não mas gostou? aí eu Se tinha uma não gostou, preocupação. né? Cadê que ele quis desgrudar? É, então. Quis nada Então, só. eu falo assim, é um amor verdadeiro, né? certeza. Que a gente conheceu todas as fases, nós começamos criança, aonde você tem vários sonhos e depois você passa para a fase de adolescente, nós juntos, aí a fase adulta nós juntos e hoje nós estamos já caminhando para a terceira idade, né? Nossa, Raspando. Ainda falta um tempo, né? Ainda falta Eu Mas, costumo ó, brincar que eu já comecei a mexer com o papel da aposentadoria, que tá chegando, né? Ó, você tá... Eu percebo, assim, que você trata o pessoal da terceira idade muito bem. Eu acho que você já tá pensando na sua, Sim, né? com certeza, com certeza. Deve com ter certeza. tido. Pensando em aproveitar muita coisa ali Deve com essa ter galera da tido. Será que terceira nós vamos idade. alcançar? Vamos sim, certeza. vamos sim. Vai ultrapassar, meu amor. E aí, vai para não passar. ficar muito extenso, porque eu tenho muita coisa para falar, e para não ficar muito extenso, aí a gente começou, né, sempre juntos ali trabalhando. Deve ter tido pra lá, pra muito cá. perreco, né, nessa Muito. trajetória E aí, quando nós namoramos durante 13 anos, né, a gente namorou, ficou noivo, durante esse período, nós ficou um ano noivo, né? Dos 13 aos 26. Isso, dos 13 ao 26. Então foram E você 13 tem a anos. mesma idade. Ela é uns meses mais velha do que eu. Mesma Né? idade. Mas é a Ele fez mesma agora idade. em novembro, E ela faz, eu faço em dezembro. eu faço dia 7 de novembro e ela faz dia 3 de dezembro. Então é poucos dias. Pertinho demais. Pertinho um do outro. E aí chega um tempo que eu falei, poxa, nós temos que dar um jeito na nossa vida, né? A gente tem que casar, o sonho da gente era construir a nossa família, ter filhos. Sim.
E aí eu conversei com o meu sogro. Na época, eu lembro que ele destinou um pedaço de terra lá para nós plantarmos, né? Era 1 alqueire de terra. E aí eu e ela aqui, ralando. Plantamos a primeira vez. Você lembra o que foi a primeira plantação que nós fizemos? Foi milho? Melancia, não. A melancia foi o último. Milho. Foi milho. Nós plantamos o milho e não deu lá grande coisa. Resumindo, não deu para casar. E aquilo ali a gente apostava, porque a gente tinha que comprar semente, adubo, a gente não tinha trator, tinha que pagar. Ó. Então não deu para pagar. Fazer a terra. Aí não deu. Vamos para o segundo ano. Aí o segundo ano a gente plantou mamona. Plantou mamona. Naquela época plantava-se mamona. E aí, no meio da mamona, veja bem, olha só a nossa preocupação. Entre uma rua e outra de mamona, quem conhece sabe, a gente plantou feijão. A gente falou, opa, vai ter 2 colheitas. A gente vai colher feijão e vai colher a mamona também. Na época do feijão, estava bonito, florado. Na época não, na florada. Na florada dele, não podia chover. Porque o feijão é assim, você chove antes e depois, na época da florada, não pode chover. Menino, dilúvio. Deu um dilúvio. Um dilúvio. Não, Carlinhos, perdemos. Você não tá me falando verdade, isso. Perdemos todo o feijão. E aí restou mamona. A mamona. Opa, mas ainda temos um escape. Aí beleza, lá vai eu e ela. A gente tinha o carrinho de tração animal. Ela ia em cima do carrinho e eu quebrava os cachos e jogava dentro do carrinho. Pode contar do acidente? Não, só não faz graça. Não é graça. Pode, mas não pode. Num desses dias, não pode, mas o carrinho já estava lotado já de mamona e ela em cima tocando cavalo. Passou numa valeta, num buraco, ela caiu de costa no chão. Plof. Nossa Aí senhora. eu falei, pronto, perdi a mulher, né? Louco pra casar. E aí eu perdi, né? E aí eu falei, pronto, agora aconteceu um desastre. Mas graças a Deus foi só um susto. Rapaz do céu. Pode, só não faz graça. Eu tinha que ter contado era tudo, cara. Eu tô sentindo que você tá segurando a informação. É porque eu gosto de dramatizar. Ele gosta. O meu filho faz isso, ele dramatiza a cena, né? Mas eu vou poupá-la. Enfim, mas gemeu muito, eu achei que tinha morrido. Oh, meu Deus do céu. Mas aí nós... E a mamona deu? Aí a mamona tinha todo um processo, a gente tinha que levar lá embaixo, o pessoal conhece, a gente chamava terreirão, era um ladrilhado que tinha de cimento, você colocava a mamona lá para lá aquecer, enfim, fizemos todo o processo. O preço lá embaixo quando a gente foi vender. Não deu nada, bem pouco a mamona. Até cair do cavalo, acho que caiu e nada dessa mamona. Veja bem, então esse foi o segundo ano. Lá vamos nós por terceiro ano. O terceiro ano, falou, agora não tem jeito. Plantamos melancia. Agora vai ser. A melancia produziu, melancia muito bonita, vingou, sabe? Vingou, tudo certinho. E aí, na época de vender, muito ruim de vender. Não tinha comércio, tinha muitas melancias. E um belo dia, um cara veio na cidade, perguntou na cidade quem tinha melancia para vender, babá. Indicaram eu, porque eu estava oferecendo para todo mundo. Aí o cara veio na minha casa, falou, eu quero carregar um caminhão de melancia, daqueles bem truque cheio, e aí eu dou um cheque para você e vamos carregar. Eu falei, obrigado Deus, deu tudo certo. Fomos na roça e o cara falou assim, só que tá eu e o rapaz, eu não estava preparado para carregar o caminhão hoje. Você tem que arrumar carregador. Eu fui na cidade, peguei 6 caras para trabalhar. Dar um almoço. E ainda dar o almoço para eles que ele não tinha. Fui na cidade perto lá, que é Paranapuã, que na época em Mesópolis não tinha marmita. Comprei marmita para eles, carregamos esse caminhão. Até em cima, lonamos, fomos em Paranapuã para pesar. Aí o cara me deu um cheque. Você lembra qual era o valor? R$1.800. Naquela época era muito dinheiro. Então, aí ele deu um cheque para 15 dias e foi embora. Ele foi embora, o cara. No dia de trocar esse cheque que venceu, eu fui trocar o cheque. Eu depositei o cheque voltou. Aí eu falei, e agora? Aí o cara do banco falou, deposita de novo. De repente, aconteceu algum imprevisto, eu depositei, o cheque voltou novamente. E aí o que aconteceu? O cara não me atendia mais, eu ligava porque eu tinha deixado no telefone, não conseguia. Aí eu achei o endereço do cara. Naquela época era muito normal você dar cheque. Só usava isso. Só usava isso. Hoje a gente para pensar e fala assim, era um pedaço de papel que você enfiava na palavra. Hoje ninguém pega mais cheque. A maioria das vezes, você vai concordar comigo, não precisava-se nem de um pedaço de papel. Porque as pessoas... Era aqui, no Era. aperto de mão Exato. e era confiança, O meu pai costuma brincar,
né, que era verdade, que era o fio de cabelo, né? O fio de bigode deles. Cuspia na mão. Pronto. Era assim, É isso, fechava tá feito o Uma negócio. loucura, porque hoje se a gente for parar pra pensar, hoje você não confia em nada, você não confia em uma Infelizmente. xícara. Não. Minha irmã, infelizmente. E infelizmente, mas hoje É você o não... rumo que as coisas Exato. estão tomando. Então, aí aconteceu isso. Aí você achou o endereço Aí dele, eu cara. consegui o endereço dele. E esse colega que cantou comigo, ele morava em São José do Rio Preto. Eu falei pra ele o endereço. Aí ele pegou e falou, não, vamos na casa do cara. Olha só a inocência. Matuto do sítio. E ir lá na casa do cara para poder receber. Porque o cara já tinha todo o indício que ele não era de boa índole. Sim. E mesmo assim, querendo casar, eu fui arriscando a minha própria vida. É porque a gente não sabe a loucura das pessoas, né? Você tá entendendo? Infelizmente. Só que aí é onde entra sempre Deus na vida da gente. Justiça de Deus, Né? justiça divina. Deus sabia de toda a minha inocência. Aí eu cheguei na casa do rapaz, cheguei lá, era um sobradinho de 3 andares, que tinha lá um predinho de 3 andares, aliás. Tocamos interfone, nada, porque eu queria adentrar a casa do cara e queria receber, porque eu estava com o cheque na mão. E aí chegou um vizinho, falou assim, ó, ele não tá aí, ele quase nem para esse cara, ele não tá aí. Voltei triste para casa, mas depois eu fui entender que era uma obra de Deus. Beleza. Vim embora, falei para ela, não consegui achar o cara, enfim, nós vamos perder. Aí nós arrumamos advogado para receber, e na época eu tinha um colega meu do banco. Levei o cheque para ele, aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou ligar para um amigo meu e ver a situação desse rapaz. Ligou e falou, ó, pensa num pilantra da pior espécie. Era bandido, né? E o cara era bandido. Você tá de E brincadeira. o cara era bandido e ele deu vários calotes no banco, ele abriu várias contas, então tudo de pilantragem que ele poderia fazer no banco, ele fez. Resumindo, perdemos novamente a safra do ano. Aí eu falei para ela, ó, para mim agora chega, não dá mais. Foi aonde aconteceu isso tudo que nós começamos lá falando do pão com carne. Nós não tínhamos condições de fazer uma festa, né, grande, igual era de cerveja e tudo mais. Eu falei para ela, nós vamos casar. Ela falou, mas como? Nós não temos nada. Naquela época a gente não tinha uma xícara. Se chegasse alguém e falasse assim, ó, a gente casasse, ó, eu quero tomar um chá ou alguma coisa, nós não tínhamos. Nós fomos com a cara e a coragem. Aí, aonde entra o pão com carne? Eu cheguei pro meu sogro, eu falei, ó, aconteceu isso aí, o senhor pode ajudar a gente? Aí o meu sogro ajudou com uma novilha, na época, e a gente entrou com o restinho do dinheiro que a gente vinha guardando todos os anos, a gente comprou o refrigerante. Meus pais não tinham condições de estar ajudando, ajudou como pôde, e nós fizemos aquela festa no qual vocês participaram, né? Onde foi muita gente, e o pessoal fala até hoje, então, onde Deus põe a mão, tudo dá certo. E foi isso que aconteceu. Aí, nesse dia, eu vou falar uma coisa que vocês não sabem, mas o pai delas eu vou falar. Desculpa que a gente às vezes emociona. E aí, nós ganhamos quase tudo naquele dia. Ganhamos sofá, ganhamos até tapete armário do chão, armário. Nós ganhamos um monte, quase tudo, Cama. né? Quase tudo. E aí eu lembro, aí tinha um fotógrafo. Tinha um fotógrafo que nós contratamos um rapaz de Paranapuã. Vamos contratar. Aí falamos pro rapaz, tem como você esperar a gente uns dias aí? Até... Não, tem sim. Enfim, deu tudo certo, realizamos a nossa festa. E, inclusive, essa semana a gente estava falando que naquela época era muito dinheiro. Mas o senhor me perdoa, o senhor vai assistir isso aqui, mas eu vou falar. Só que é uma coisa que a gente nunca esqueceu. Eu vou conseguir. Fala aí. Se eu soubesse, tinha feito igual no show da RBD, que eu não passei um pingo de maquiagem. Aí... Eu passei rímel, eu vou ficar toda borrada aqui no episódio agora. O seu pai, naquela época, ele deu R$50. Você não faz noção do que era R$50 Há naquela 22 época. anos atrás. Era grana. Então, era muito dinheiro. E a gente não acreditava naquilo, né? Desculpa. Caramba. E aí, a gente pensou o quê? O fotógrafo já está garantido, pô. Já está garantido o fotógrafo. E aí aconteceu tudo isso no nosso começo de vida. Então, deu tudo certo. Moramos com os meus pais um tempo que a gente não tinha casa, não tinha nem para onde ir. 2 meses. A gente, 2 meses, depois a gente conseguiu a nossa casa. Então, foi tudo por Deus. Por isso que eu falo que Deus deu muito mais daquilo que a gente pedia. Então, hoje, chegar onde nós chegamos, puxa vida,
E aí nós temos um bordão que só nós dois sabemos. Hoje o pessoal vai saber. Hoje quem tá em casa vai saber. Vai saber. É o bordão que a gente usa assim. Aquelas duas crianças do pé de limão venceu na vida, né? É. E por que o pé de limão? O pé de limão que lá na roça, onde a gente plantava, existia um pé de limão que a gente almoçava lá embaixo. A gente almoçava e é ali que nós sonhávamos. Depois deitava de pato Né? pé de limão. A gente deitava para descansar. E é ali que surgiam os sonhos nossos. E lá de cima a gente avistava o bairro inteiro. E aí eu falava para ela assim, ó. Cara, Quem- bateu forte aqui, hein? Bateu. Aí eu falava assim, quem me dera um dia eu poder ter um emprego na cidade. Foi isso que eu falava, porque a roça era muito difícil. Naquele tempo, era muito difícil. Não dava pra ter perspectiva, Não. né? Não. Era só o que Não. você enxergava. Não, só. Plantação, 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 É, plantação. 6 meses a roça. É assim, ó, você planta ela, para colher é 6 meses. Depois você fica parada mais 6 meses. Era assim que funcionava. Eu acho mais... Eu honro mais ainda a história de vocês a partir de hoje. Ah, Porque o que a gente vê... Quem tá com a gente no começo, dificilmente vai estar com a gente no final. sim, Então, hoje eu falo muito para essa aqui. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. exato. Porque Com a certeza. grande maioria, quando começa a se dar bem na vida, a se direcionar, a ganhar dinheiro, quando pinga a primeira grana na conta, as pessoas se esquecem das suas raízes. Exato. Se esquecem do começo, Exato. se esquecem de quem estava lá, ó. Então, Exato. a maioria das pessoas se Isso é separam, verdade. vai cada um para um canto. E é muito legal vocês resgatarem isso aqui pra gente e servir sim de lição para muita gente que tá vendo, porque as pessoas desistem na primeira oportunidade. E Exato. não só na vida individual, no sonho individual, mas como um casal. Exato. Exato. Então é muito bonito isso. Eu não vamos romantizar porque não foram flores, nem Exato. moranguinho, né? Exato. Mas é muito bonito de ver É. essa ligação que vocês têm. Porque como a gente convive desde Exato. sempre, a gente não sabia dessa história a fundo. A gente sabia, assim, de algumas coisas que a gente acompanhou, mas saber de tudo que aconteceu dessa forma se torna ainda mais especial. E eu Com imagino a quantidade de pessoas que hoje veem vocês e falam assim, poxa vida, o Carlinho tá bem. Olha como o Carlinho tá andando. Fala. Ó a roupa que o Carlinho e a Chu tá andando, olha como Exato. eles estão, olha só como eles... Ou, às vezes, as pessoas que não conhecem, que não têm noção, falam assim, a vida deles é muito fácil. Ah, chegou aqui, o cara é prefeito. Quanta Mas sorte. Exato. olha tudo que vocês passaram, olha tudo que vocês construíram. E eu achei muito bacana, Carlinhos, você falar sobre os sonhos e falar que nunca é tarde, porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Às vezes a pessoa, ela chega numa certa idade, eu tive uma conversa semana passada com uma amiga muito querida nossa, a Elinha, Laizinha, da Nilzana. Sim. E ela tava me falando, eu me considero velha já, eu acho que eu já passei da idade de procurar minha vocação, de procurar meu sonho. Eu falei pra ela, nunca pense isso de você. Nunca é tarde pra você seguir os seus sonhos, pra você encontrar a sua vocação. Porque Carlinhos já tinha pensado em ser prefeito? Não, nunca. E eu posso falar Nunca. uma pessoa que eu não acompanho tão de perto quanto eu gostaria, mas eu acompanho, pelo pouco que a gente acompanha, pelo pouco que a minha mãe fala, e tá sempre elogiando Pelo a muito gestão, que minha mãe a fala, gestão né? de vocês. Aham. Você nasceu pra isso. E a Chu nasceu pra estar ali dando esse apoio e tá ali junto com as mulheres. Você percebe que não existe Carlinho sem Chu e não existe Chu sem Carlinho? Então, muitas vezes, essa maravilhosa aqui fica nos bastidores, mas hoje ela tá aqui, ó, verdade. compartilhando com a gente. E eu tô verdade. tão feliz, Chu, que você continuou, que você não falou assim, não, eu quero ir embora, deixa eu ir. Deixa eu te perguntar uma coisa, Chu. Você gosta dessa parte, de tudo que a primeira-dama tem que fazer nessa parte social? Desses cuidados. Esses cuidados, porque eu acho que é um trabalho tão bonito. Sim. É um carinho tão especial que tem com os eleitores, né? É. E hoje mesmo
Eu e ele tava entregando uns kits para as pessoas acamadas. E você precisa de ver a felicidade. Ideia dela. E os agradecimentos. Porque a gente fizemos um kit, que no kit contém toalha de banho, fralda, um par de meia, um cobertor e 2 lençóis. Porque as pessoas, eu acho assim, que elas estão ali, elas precisam de... Como que eu vou te falar? Cuidado Isso foi um pacote que você fez com o seu abraço, né? Isso. Foi. Porque isso nada mais é do que um carinho no coração da cuidado, pessoa que cuidado. recebe, né? Porque você imagina, a pessoa já tá ali nessa situação de estar acamada. E é uma Exato. coisa tão simples, é um kit higiene. Sabe, a gente não Sabe? imagina, né? O impacto que que dá. isso gera. Isso aí é uma coisa simples. Sim. Igual ela falou, ó, pessoal, é simples, mas é de coração. É de coração. E na hora a pessoa, sabe, ela chora, ela manda mensagem agradecendo, ela falou assim, poxa vida, eu nunca esperava isso. Então, assim, como vocês podem notar, ela fala pouco. E eu quero até agradecer vocês por vocês terem conseguido essa proeza, que é a primeira vez, viu? É a primeira vez que ela está diante do microfone Ela e fala falando. pouco, mas ela faz muito. Faz muito. E eu tô abismada Faz com isso. muito. Isso remete à primeira pergunta que eu fiz no primeiro minuto de episódio. Sim. Por que prefeito? Como isso aconteceu, Carlinhos? Foi do nada? Foi um tempo se preparando? E eu te pergunto isso porque tem um bom tempo já. Deve ter mais de 6 meses aí que eu venho falando pra essa aqui. Bila, vendo o Carlinhos de perto, vendo que dá pra fazer uma diferença, tô me interessando pela vida política. Bila, eu acho que dá pra fazer mais pelas mulheres. Bila, eu acho que dá... E ela aqui. Vamos colar no Carlinhos, então. E aí agora eu quero saber tudo. Por quê? Se você precisar de mulheres no partido, mulheres ali mais próximo, vamos já fazer uma reunião, porque... Legal, isso é muito bom. Eu nunca pensei nisso como parte da vida, porque a gente tem um preconceito com o político, né? Quando a gente não conhece, A politicagem no todo, não como a política, gente não sabe como né? funciona, porque as pessoas falam assim, política é ladrão, política é Exato. corrupto. E a gente vendo a sua gestão de perto, vendo tudo que você e a Chu tem feito, como eu disse anteriormente, né, que a minha mãe, ela chega com brilho nos olhos falando de vocês. E isso é muito especial, é muito bonito. Então, assim, eu tenho despertado uma curiosidade de saber como a política funciona e como a gente pode ajudar as outras pessoas. Porque eu acredito, Carlinhos, conhecendo vocês, que esse foi a sua motivação. Sim, exatamente, justamente sobre isso aí, porque eu não sei se foi um acerto ou foi um erro meu, é justamente isso que você falou, de poder mostrar para as pessoas que muitas pessoas honestas têm vontade de entrar na política e às vezes ela não encara por isso aí. Fala assim, não, eu tenho a minha imagem, se eu entrar lá vai chamar de ladrão, vai chamar eu de corrupto. Só que aí volta aquela questão lá atrás, quando eu fui estudar enfermagem. Quando eu sei quem sou eu. Você tem a certeza de quem você é, Entendeu? não é qualquer coisa que vai te abalar. Então, exato. Então, eu sei quem sou eu. Eu não sou corrupto. As pessoas no qual estão assistindo, muitas pessoas me conhecem, né? Por eu morar lá perto da cidade de Mesópolis, no qual a gente hoje faz essa gerência lá. Então, o que me incentivou? Eu falei assim, poxa vida, tem como mostrar que nem todos os políticos dessa forma no qual muitas pessoas acham que é. Em todos os setores existem pessoas boas e pessoas ruins, com má intenção, e pessoas que realmente abraçam a causa. Com certeza. E nós já contamos um pouquinho da nossa vida e a gente sabe o quanto é difícil. A gente sabe o quanto a gente penou para chegar até onde chegou. Volto a falar, as 2 crianças do pé de limão. A gente sempre fala isso. Olha onde as crianças do pé de limão chegou. Eu estava em Rio Preto, numa reunião semana passada, e um senhor falou uma coisa que eu nunca pensei. A gente é simples, nós somos simples demais. Às vezes a gente leva muita bordoada por ser simples. E tem pessoas maldosas que aproveitam da situação. Com certeza. E aí o senhor falou para mim assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Lá na saúde, eu vou te dar um exemplo, que eu contei minha história, que eu tenho 19 anos na enfermagem. E ele falou assim, o pessoal da enfermagem deveria ver você com os olhos radiantes, porque você foi uma pessoa que venceu na vida.
você é exemplo para um monte de gente. Eu nunca tinha pensado nisso. Falou, veja bem, você entrou lá porque eu entrei como agente comunitário de saúde na época. Depois eu estudei, fui para enfermagem. E aí ele falou assim, você chegou no posto de saúde na cidade tua como agente comunitário de saúde. E você hoje está no mais alto escalão que um funcionário público pode chegar. Porque na cidade é o prefeito. Sim. É o mais alto escalão do funcionário público, porque eu sou funcionário público. E ele falou isso para mim, eu nunca tinha pensado nisso. E ele falou, então, as pessoas, principalmente os funcionários que conhecem a tua trajetória, conhecem a tua história, tem que ver você como exemplo de vida. E eu fiquei até emocionado quando ele falou aquilo lá. E eu falei, poxa vida, é verdade isso que ele falou, porque eu contando um pouquinho da nossa história, eu atingi isso aí. Porque Deus permitiu que eu chegasse até aí. Por que surgiu o assunto prefeito? Em 2018, eu fui eleito como vereador. Olha. Em 17, né, para 18. 2017. A eleição foi em 2016. Em 2018, foi quando eu já fui presidente da Câmara. Então, a eleição foi em 2016, que eu pleiteei a eleição naquela época. E antes eu trabalhava no postinho e trabalhava na multinacional lá na cidade de Ooroeste, que é a usina Mung na época. Eu trabalhava, eu saía da minha casa às 10 para 6 da manhã, ia trabalhar no postinho, cumpria minhas horas, de lá eu trocava o uniforme e ia para a usina e chegava na minha casa meia-noite e meia, todos os dias. E o mais, eu fazia plantões todos os sábados e domingos, que eu tinha que cumprir, porque eu devia 1 hora durante a semana, eu tinha que cumprir essa hora. Então, eu fazia os plantões sozinho. E aí chegou um ponto, eu fiquei 3 anos e meio assim. Aí o meu filho começou a crescer, ele começou a cobrar. Falou, pai, a gente não brinca mais, a gente não sai. Pai, não te vejo, pai. E aí eu fiquei, sabe, eu pensei, poxa vida. Pesa muito isso. Pesa bastante. E aí entrou essa questão, estou voltando só um pouquinho para vocês entenderem Sim. onde que eu cheguei prefeito. Por favor. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, ele tá certo. Eu preciso, porque eu sempre falei para ele, né, e ele nem gosta que eu fale isso, mas eu falei, filho, a vida da gente é feita de fases. Desde quando eu era pequeno. Aí ele falava, pai, você só fala em fases. E hoje eu falo, você lembra que lá atrás eu falava das fases? Hoje ele entende. E meu filho foi crescendo, aí eu tive que tomar uma iniciativa na minha vida de escolher um trabalho só. Para mim ficar um pouco mais, porque eu estava muito ausente da vida dele. E a fase cresce, isso passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí, eis a questão. Aí, quem disse que o pessoal lá, os meus chefes, queriam que eu saísse de lá? Aqui, na cidade de Mesópolis, eu era concursado. E lá, não. E, graças a Deus, onde eu passei, eu deixei um bom legado. Porque a minha preocupação é assim, se amanhã eu precisar, foi isso que o meu chefe falou. O dia que você precisar, a casa está aberta. Então, era isso que eu queria ouvir. Deixar as portas abertas. Eu tenho uma satisfação em escutar isso muito grande. Isso é muito bacana. A minha preocupação é essa. Você sabe que se você precisar, tem um lugar ali que a pessoa vai te acolher. Exato. E aí, eu precisava sair e eles falaram, não, então pede as contas lá, fica com a gente aqui. Eu falei, não posso. Lá eu sou concursado. Lá eu sou concursado. E a minha avó, hoje falecida, ela sempre falava, antes pingar do que secar. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E me ajudou muito nessa decisão. É uma segurança, né? É uma segurança. Minha avó deixou esse legado para mim. E aí, veja bem, eu pedi para eles, falei, manda embora, que eu preciso cuidar. Eu recebo, né? Aí o meu pai, como você sabe, meu pai passou por um momento bastante difícil, na época de câncer, ele teve que fazer cirurgia. E depois veio o meu sogro com o mesmo problema. E eu tinha que cuidar dos dois lugares, ajudar eles. Aí eu falei para eles, eu preciso estar mais perto deles para poder ajudar. E eu pedi em setembro de um ano, agosto, para mandar eu embora. E eles me segurou até março do outro ano, que eles não queriam que eu mandasse embora. E mesmo assim eu cumpri o meu papel, nunca maltratei ninguém. Tanto é por isso que eles não queriam mandar embora. Porque se fosse outra pessoa, não ia, não participava. A pessoa falou, larga você bobo, não vai no serviço, que eles te mandam embora. Não, a minha preocupação era deixar meu nome limpo. E eu consegui. E aí eu saí em 2000, eu não me lembro agora que ano que era, 2015 ou 2016, 2015. No outro ano subsequente, veio um estalo assim na minha cabeça, eu vou participar das eleições. Eu quero estar aqui presente, eu vou participar das eleições. Aí foi onde surgiu. Aí eu fui com a família dela, conversei, porque a gente sempre é família, a gente conversa tudo, a gente tira as conclusões, todo mundo junto. Fui na minha família e minha família, não, a gente te apoia. Então não adianta nada se a gente não tem o apoio da família, nada vai para frente. Então o alicerce da gente é a família. Aí eu fui, na época meu sogro era vivo, falei com ele, ele falou para mim assim, você está preparado? Porque não é fácil vida de política. Né? E aí eu falei, eu estou. Ele falou, não, então você pode ir que a gente te apoia. Então eu tive o apoio
Da minha família no importante, todo. né? De que quem Importante. interessava Né? estava apoiando. Tava apoiando. Aí pronto, aí eu falei, não, é por aqui que eu vou. Aí me candidatei e fui eleito pela primeira vez. Né? Fui eleito e aí eu comecei a mostrar meu trabalho na cidade. Como vereador. Como vereador. E aí, quando você começa a se destacar, pode ser qualquer lugar, Você vai levar o quê? leva as Marteladas, pedradas, né? As O prego que se destaca, ele leva martelada. Exatamente. Então, aconteceu isso. E eu fui aprendendo. Isso foi em 2017, eu assumi a vereança lá na cidade. Em 2018, eu já consegui ser presidente da Câmara. Então, aconteceu muito rápido na minha vida. E não é fácil. Tem gente que entra, fica 5, 6 mandatos e não consegue Carlinhos, ser o presidente da Câmara, né? Você fala que é rápido, mas a gente, olhando por outra visão, você começou a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então, essa fase Já estava que contando. ela foi rápida, ela já estava contando há Já muito estava tempo. contando. Sim. Então, assim, quando as bênçãos começam a chegar, é do plantio que você fez lá na frente. Exato. Lá atrás, Eu creio assim, nisso. E literalmente um plantio, né? Exatamente, um plantio. E eu vejo dessa forma. Então, aconteceu aí. Aí, no segundo ano, eu já comecei a liderar. Nós lá somos 9 vereadores. Eu comecei a comandar 9 vereadores e mais 3 funcionários. Veja Quer bem. comandar mais uma vereadora? Menina? Pronto, olha aí. Vocês estão vendo, Mas né? Carlinhos, Ao você tá vivo aí, vendo ó. que a gente... Como a gente falou lá no começo, às vezes você tá inspirando pessoas que você nem imagina. Sim. Eu nunca tinha falado, eu não contei isso pra ninguém, só a Laizinha sabia. Tô contando aqui pra vocês agora, porque é muito bacana o trabalho que vocês fazem. O Então, Obrigado. assim, O Obrigado. alcance que tem, a transformação Exatamente. na vida das pessoas que tem. Perfeito, É porque ótimo. a gente acha que, voltando a falar do kit, mas é realmente, a gente acha que é só um kitzinho, gente, não é. Isso muda a vida, isso transforma destinos, isso encaminha pessoas para outras áreas da vida. Às vezes você acha que você vai impactar 3, 4, gente, é uma multidão no final das contas que é muita vida transformada. Exato. Eu falo os bastidores, poucas E pessoas simplesmente veem, né? porque de fato você está fazendo o seu trampo, que é direcionar o dinheiro para onde tem que ir, a atenção Exato. para onde tem que ir, a verba para Exato. onde tem que ir, sabe? Não é fácil. Pronto, Não é claro, fácil. claramente, dá pra ver que não é. E quando você tá contando sua história, você fala assim, agora eu vou começar na prefeitura. Cara, aí você já imagina a trajetória que deve ter sido, porque também não deve ter vindo de bandeja, não, né? Não foi. E aí começou assim, a gente construir esse trabalho como vereador e surgiu. Veja bem, então foi muito rápido que eu falo que no primeiro mandato, no segundo ano eu já fui presidente da Câmara e no segundo mandato eu já estou prefeito. Mas para isso foi batalhas e batalhas. E eu falo assim, você estar prefeito não é fácil, porque você se candidatar, para você se candidatar já é difícil, porque tem que ter uma escolha. A população tem que te aceitar. Sim. E atrás disso tem um grupo chamado diretório que tem que aceitar. Então isso, eu fico muito contente, feliz disso aí, porque eu consegui isso aí já no primeiro mandato. Sim. Mostrar quem eu era, né? E aí aconteceu dessa forma. Aí o pessoal, não, você vai ter que ser o prefeito, você é o próximo prefeito da cidade. E a hora que você ouviu, você vai ter que ser... Opa, peraí. Porque já já- assim, não, prefeito. porque você como vereador, já tinha esse sonho guardadinho lá no seu Ou, coração? nem precisa ser sonho, precisa ser só ambição mesmo. Uma, Você tinha essa uma ambição? plantinha. Alguém já tinha plantado essa plantinha no seu coração? Você mesmo plantou? Como é que foi essa parte? Porque você falou assim, cara, e agora? Você prefeito mesmo, e aí... É interessante Que isso aí. loucura. Eu vou regredir só um pouquinho. Por favor. Há muitos anos atrás, tinha um senhor que ele andava na rua, né? Ele tinha família, ele andava e as pessoas às vezes não davam a mínima para ele. E eu nem na época, eu trabalhava na roça. Era a época dos meninos do pé de limão. Era nessa época. E ele começou a me ver na rua e ele falava assim, bom dia, prefeito. Mentira. E aí, prefeito? Futuro Verdade. prefeito de Eu Mesópolis. tô toda arrepiada. Eu juro pra vocês, aconteceu isso na minha vida. Aí eu falava pra ela assim, ele tá louco. Não existe negócio. Mas isso lá atrás, tá? Lá atrás. Antes de acontecer tudo isso que eu falei pra vocês aqui da nossa vida. E ele começou a me cumprimentar desse jeito. Ele me via, bom dia, prefeito. Você tá vendo como as palavras têm poder? Aí- O cara profetizou e E aconteceu. eu nunca Cara, vou esquecer o cara isso. profetizou isso na sua Profetizou, cara. Profetizou. Aí eu falei, não é possível. E o tempo passou, os dias passaram. Só que eu tive a infelicidade
ele morrer antes disso Que acontecer. pena. Poxa. Mas ele tá lá no céu, ele tá orgulhoso, viu? Ele tá morreu, vendo, Carlinhos, porque sem senão eu ia certeza. chegar pra ele e falei, ó, aquilo que o senhor me falava anos atrás, Lembra. entendeu? Mas eu não deu tempo. Mas aconteceu isso na minha vida. Bem lá atrás. Gente, Então, que loucura. aí eu não sei se eu acerto ou se eu erro, mas eu acho que o destino da gente já está traçado. Como diria minha avó velha Dalina, a gente já vem com o destino pendurado no pescoço. Eu creio então, nisso. Eu eu creio também. nisso. A gente só tem Não que tem fazer a como nossa correr. parte. Não tem pra onde não correr. tem. Exatamente. E por mais que as pessoas, às vezes, as pessoas que vê você com os outros olhos, que eu falo outros olhos assim, que quer te derrubar, Sim. que às vezes causa certo um ciúmes, assim. Porque a gente sabe que a política tem esse lado Tem, mais difícil, tem, né? tem. Que ainda mais lá em Mesópolis, aquele dia lá em casa você me contou que eram quantos anos, né? Com a galera do outro partido que você me disse? Eram 28 anos, né? 28 que vinha anos esse ciclo. que vinha um ciclo. Então, se Isso. você imagina, chega um cara novato lá na Câmara, vereador, Exato. o cara aqui, ó, que Exato. faz e acontece, aí o cara no segundo mandato já é prefeito. Então, a Exato. galera deve estar, eu Então, imagino. aí gera um pouco de desconforto para algumas pessoas, sim, com né? certeza. Porque, como eu havia falado para vocês, só de você ser candidato já é difícil. Ah, sim. Aí você venceu uma eleição e, graças a Deus, nós tivemos outro episódio maravilhoso que foi o único até hoje, foi uma votação expressiva que nós tivemos. Né? Nunca havia acontecido uma votação expressiva. Então, eu falo assim, tudo é por Deus. E nesse embalo, a gente continua fazendo... Até porque deu 6 horas da tarde, você não deixa de ser prefeito. Não, Não. é 25 horas, eu brinco assim, nem Não 24, é, 25 Chu? horas. Sábado, domingo, feriado. Inclusive, aproveitando o gancho, os bastidores nossos, poucas pessoas sabem. Sim. Ela fala muito pouco, né, nas redes sociais, porque ela não é de Facebook nem nada, eu já gosto de falar mais. Só que o trabalho que ela faz é muito importante. Ela tira da boca para dar para as pessoas. E o mais importante disso é que ela não divulga para ninguém. Sim, Ela só faz de que- coração, só quem sabe. Mas quem tem recebe. uma divulgação que é muito mais potente, que tem uma força que vocês não imaginam. Exato. Boca a boca. O boca a boca. E aí Deus deu essa maravilha para ela, que é esse coração enorme. Eu costumo brincar que ela é pequena no tamanho, mas é gigante no coração. Eu sempre falo isso. Então, e as pessoas, como a cidade nossa é pequena, enxergam isso. Sim. Pode às vezes nem aceitar, Sim. mas Às enxerga. vezes pode não assumir. Exatamente. eu penso mas assim, mas vê. O que eu dou com essa mão, você não precisa saber. Sim. Ela trabalha desse jeito. Só que aí, o que acontece? As pessoas, às vezes, por ela ser simples, usa a má fé, a maldade. Você vê, ela não faz nada. Fala Só que eu na- não faço nada. Chama ela de cafona. E eu falei, pera, não liga, você não é cafona. Te acho tão linda, É. Chu. Pois é, eu também. Eu também. E eu posso também. falar uma coisa. É. De quando eu conheci a Chu, ela não mudou nada. Exato. Depois, a hora que Exato. acabar o podcast, você me passa a receita Por do favor. formol que você tá dormindo, tá? legal. Aí você- Sabe aquele contar. formol que você tá dormindo lá na Legal. sua casa, você me passa depois. E sem contar que agora, no dia 3, eu faço 50 anos. Já tá indo pro 50 anos. O quê? Mentira. 50 Eu anos achei ela que tem. você estava na casa dos 40. Não. Dia 7 agora eu fiz 49, né? E agora ela tá fazendo 50. Então a gente tem uns meses Eu aí. entendi 42. Não. Juro pra vocês. Não. Ô, Chu, 50 anos merece uma festa com pão com carne Nossa, moída. cara. Pois é, olha que legal. Ai, eu tô esperando, Resgatar esse, né? Olha, Esse é merece legal. uma festa com pão com carne Eu já tô com a moída. roupa de ir, já. Legal. Tô com a roupa pronta. Agora Legal. você pode sujar. Agora você pode sujar. E aí, voltando a essa questão, já para mim não falar tanto, eu gostaria até de frisar isso. E graças a Deus as coisas vêm dando certo, assim, numa proporção gigantesca na nossa vida. E tudo que a gente pensa no bom pro próximo, vem acontecendo. Nós, nesses 3 anos de mandato, nós estamos concluindo agora, no final do ano, só aconteceram as coisas boas. Entendeu? Humildade, seriedade, comprometimento, Deus no coração, bondade. Tem como dar errado? Não tem. Eu falo isso, e justamente você falou tudo, resumindo isso aí, e Deus no coração. Eu falo, e Deus conhece o pensamento de cada um. A gente não tem maldade no coração. Mesmo disputando uma eleição, a gente não tem maldade no coração. E é onde, às vezes, outras pessoas querem aproveitar. Eu passei por uma cassação. Já no primeiro mandato meu, eu passei por uma cassação. Prova de fogo. Entendeu? Me fala o desfecho dessa cassação. Exato. E é muito difícil, porque eu imagino que como a gente fica abalado com uma acusação tão séria dessa, né? Exato. E aí já entra a questão também da honra. Não, Exato. eu vou ter que provar
a minha idoneidade. Vou ter que provar Exato. que realmente eu sou correto e não... E nós conseguimos. Sim. Foi um processo onde a família inteira sofre. Sim. Né? Eu nunca imaginei, por isso que eu falo, tudo está sendo inédito na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por aquela humilhação, porque é humilhante. Sim. Você sendo acusado como se fosse um réu, né? De uma acusação que não existia. Você não Né? cometeu. Não cumpriu. E eu vou te aproveitando, sabe? Foi um dia muito marcante na minha vida, profissionalmente, e também falando assim, como pessoa. Nesse dia, tinha mais de 10 prefeitos da região acompanhando. Foram lá, fez questão, porque eles conhecem a minha índole. Não, Jota, eles deixaram os municípios no qual eles comandam para estar lá junto comigo, para dar aquele apoio. Olha que bacana E isso. lotou de gente a Câmara naquele dia. Então, quando terminou, foi uma festa. Foi uma festa naquele dia, porque a gente provou a nossa inocência. Então, tentaram de tudo já para me derrubar. Mas quem tem Deus tem tudo. Você vê E quando assim a você gente vai fala, vencendo. a gente provou. Porque você não anda Sozinho, né? jamais. Não é. Tem Jamais. uma galera por trás que Tem. te fortalece, Jamais. além da Chu, seu Jamais. braço direito. Mas tem uma galera por trás também. E quando essas pessoas, com a mesma intenção de fortalecimento, de que dê certo, se juntam, realmente a coisa anda, a coisa Sim. funciona. Sim. Então tem que ser uma galera que tem o mesmo pensamento. Exato. Porque senão não Exato. vai. Você entrar sozinho, lógico, eu e Deus, beleza. Mas você entrar sozinho, o trabalho é muito mais difícil, muito mais demorado, muito mais enrolado, né? Muito. E tem pessoas que usam de má fé com mentira. Cidade pequena tem muito isso. Então eu aproveito até o espaço de falar para as pessoas, tomarem cuidado com o que fala, com essas maldades, sabe? Porque não é legal. Porque, veja bem, na questão que eu sou gestor público hoje, isso só atrasa, porque às vezes eu tenho que estar me defendendo de uma coisa que não tem valor nenhum. Irrelevante, relevante, e eu definitivamente preciso. irrelevante. Perdendo tempo de Perdendo estar tempo. fazendo outras coisas importantes para a cidade. Porque a Carlinho. gente não toma conta só da casa da gente toma sim. conta de um município, é difícil. Sim. Só a casa da gente já é difícil, entendeu? Então, é isso que acontece. Eu peço E cidade pessoas... pequena, mas Carlinho, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu convivo muito ali em Populina, né? Porque a minha filhada mora lá. Sim. Então, eu sempre falo isso com a minha comadre, com o meu compadre. O nível de maldade que as pessoas colocam nas fofocas me choca de uma forma absurda. Verdade. Porque verdade. pra pessoa se defender daquilo que... mas onde tem fumaça tem fogo. Gente, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Tem coisa Nem tão sempre. descabida, tão Exato. infundada, que você olha assim... Eu falo isso, eu fico tão nervosa, porque realmente me sobe. Não é As fácil. pessoas têm muito tempo pra disseminar o ódio, pra disseminar a raiva, é tudo de graça, é gratuito Exato. isso. Né? A É isso. discórdia, mas não aparece um santo, um filho de Deus pra falar bem, olha a Exato. lombada que o Carlinho colocou Exato. lá, olha, sabe? Não existe, não aparece ninguém nessa hora. Eu quero Exato. aproveitar, fazer um adendo aqui, falando, né, da gestão do Carlinho. Eu achei sensacional as câmeras que vocês instalaram lá. Você podia me contar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. É assim, a gente pensou num todo. Hoje nós abrangimos todos os setores. Nós investimos na saúde, né? Nós investimos na educação, aproveitando. Hoje, quem estuda, quem faz faculdade em Mesópolis, ele recebe 70% de desconto lá em Fernandópolis. Que prefeito Né? se preocupa com a educação dos seus munícipes, né? Então, e aí eu costumo dizer que assim, nós estamos plantando uma sementinha agora, Sim. os futuros prefeitos vão colher. Por Sim. quê? Nós vamos ter lá médico, nós vamos ter advogado, nós vamos ter dentista, tudo da nossa cidade. Então, hoje, nós quadriplicamos as inscrições dos estudantes em 2021, quando a gente entrou. Então, a preocupação minha era poder ajudar um pouco mais. Lógico. Como que eu fiz isso? Fazendo economias. Como que você faz economias? Tirando aquelas coisas supérfluas que não vai levar a nada e investindo no que vai dar resultado. E foi assim que eu fiz. Direcionando a verba pro lugar certo. Exato. Então, hoje quem faz faculdade, até quem faz direito lá na faculdade em Fernandópolis, 70%. Uma parceria nossa com a faculdade. Curso online, 20%. Medicina, 10%. Nós pagamos para quem faz medicina. Caraca.
entendeu? Então, nós investimos em todos os setores. Saúde, nós trocamos todas as frotas, nós colocamos antibiótico, anti-inflamatório, que muitas vezes nem tem na rede pública, nós colocamos. E hoje... é bom que você pode falar com propriedade dessa parte, porque você veio da saúde. Sim, você eu sei a como necessidade. Funcionar exatamente Eu como sei é a o sistema da necessidade. saúde. Então, hoje, lá em Mesópolis, tem a ambulância, carro, para todo mundo que precisa, a gente não deixa faltar nada para eles na parte da saúde. E pensando nisso, a gente hoje nós estamos também muito preocupados com a questão do turismo na nossa cidade, porque a nossa prainha, você já conhece, lá é uma maravilha. Maravilha. E a gente está pleiteando agora o MIT, esse MIT, para quem não conhece, né, é uma verba destinada aos municípios através do governo estadual. E nós temos que atingir uns requisitos no qual nós contratamos uma empresa para estar fazendo toda essa documentação. Já estamos com o documento pronto para a gente já protocolar na Secretaria do Estado para a gente adquirir essa verba, que aí a gente vai poder fazer um pouco mais pela nossa prainha. Vamos ter um portal na cidade? O portal é meu sonho. Poxa. Desde 2021 que eu luto atrás desse portal, inclusive Sim. eu ganhei e depois o deputado teve que retirar porque o governo não autorizou o portal, mas é meu sonho. Porra, de governo. fazer um Não portal. faz isso com a gente, não. Vai rolar o portal. Vai rolar esse portal. Como se diz? Mesopoliense, mesopolense? Mesopolense. Eu, Mesopolense. como mesopolense de coração, porque foi uma cidade que nos acolheu, É né? isso que eu ia falar, porque a gente não nasceu em Mesópolis, Mas a nossa infância foi Foi lá. todinha Meu lá. coração é de Mesópolis. E é muito, a gente tem um carinho muito grande Gente que fica feliz disso por aí. Mesópolis, pelo bairro da Aldeia, por vocês E sabem. eu espero ver você no próximo mandato. Amém, amém. Então, só para finalizar, está chegando as câmeras, aí a gente foi para os agricultores, que nós temos uma associação lá, preocupado nisso, nós corremos atrás e hoje tem maquinários, tem implementos todos novos lá para o pessoal da zona rural. E aí não podia ficar fora a segurança, né? Nós começamos implantando câmeras de segurança lá na praça. Então já faz tempo, já desde 2021, que a nossa Olha, praça que bacana. é monitorada, né? Por questão de segurança, vandalismo, diminuiu muito isso aí. E nós temos um problema gigante na prainha. Nós cuidamos muito bem lá, mas o vandalismo é gigante, sabe? É a galera de toda a região que vem, né? Infelizmente, é uma galera não consciente, porque eu estive lá. Questão de lixo, eu tava conversando com uma pessoa que frequentou a prainha no mesmo dia que eu lá, e a gente ficou com uma dúvida, Carlinho. Como funciona a parte da coleta de lixo, a parte da limpeza? Porque era num domingo, e aí tinha uma galera lá, e a galera foi embora, o lixo ficou todo esparramado. Como funciona essa parte? A coleta, ela é feita 2 vezes na semana, né? Tipo assim, a gente deixa tudo pronto na sexta-feira, faz toda a coleta, então a gente deixa sábado e domingo justamente para não interferir em quem está ali. No lazer da pessoa no ali, lazer. né? E aí na segunda-feira de manhã já é feita essa coleta. Entendi, é porque não teve uma vez que a gente foi que estava sujo, que Não. tinha coisa Já é jogada. feita, já é feita essa entendi, coleta. entendi. Então, a gente preocupa nisso. Então, nossa área de lazer, o nosso ponto turístico ali, o nosso cartão postal. E aí, nós conseguimos fazer uma parceria no juntamento com o Estado, que nós vamos colocar um programa que chama Detecta. Mas, para isso, a gente tinha que implantar as câmeras, eles têm vários quesitos. Então, nós pagamos com recurso próprio essas câmeras, nós instalamos em todas as saídas da cidade. Eu vi, então, achei sensacional isso. Ninguém entra e ninguém sai sem ser capturado pelas câmeras. E uma parceria que nós fizemos com a Polícia Militar, que eles têm acesso a essa câmera. Perfeito. Né? E nós instalamos também em alguns pontos específicos. Na escola estadual, nós colocamos lá. Na entrada do portal da prainha, você pode ver que do lado esquerdo tem uma câmera monitorando lá. Então, a gente tem acesso. Perto do cemitério ali, né? No cemitério, na saída. Então, Sim. todas as entradas e saídas da cidade Sim. são monitoradas hoje. Então, é uma preocupação que a gente tinha da gente fazer. Obviamente, nós vamos continuar. Eu quero, assim, poder implantar mais em vários locais, para dar um pouco mais de segurança. E outra né? coisa que a gente quer saber se vai continuar. Nossa festa de peão. Sim, é uma preocupação. Que foi outra conquista também. Foi outra Caramba, conquista. eu fiquei muito... Há quantos anos não tinha festa de peão em Mesópolis? Já fazia, eu acho que 8 anos ou 9 anos, eu não me engano agora, não relembro os anos, mas fazia muito tempo que não tinha. E a nossa preocupação, desde quando nós a gente tinha feito o nosso plano de governo, a gente tinha colocado que a festa do peão ia voltar. E nós passamos por um período muito difícil. Então a gente foi... Porque você virou prefeito e pegou pandemia. Não, foi no olho do furacão. Exato, passamos pela pandemia, que não foi fácil. Sim. Né? Carlinhos do céu, parece que foi
5 mandatos em um. Exato. Um Então, em um não foi milhão. fácil, foi difícil. E a gente preocupado, porque eu falo assim, a gente tem que trabalhar, mas tem que ter hora de lazer. Ah, com certeza. E aí eu costumo dizer para a população mesopolense. A população merece ter esse momento de diversão, Sim, né? e eu falo assim, quando a gente faz um evento na cidade, é para comemorar alguma coisa. E graças a Deus a gestão nossa vem dando certo. Então por que não comemorar? Sim. Então, Mesópolis nunca existiu isso em Mesópolis. Eu posso falar com clareza e sinceridade para vocês. A minha preocupação maior, tem muita gente em Mesópolis que não conhece um cantor famoso. E às vezes, muitas vezes, não tem condições de, não só eu falo a questão financeira de pagar para ir lá, mas não tem deslocamento. Entendeu? Então tem muitos cantores. Hoje Deus deu a oportunidade da gente poder estar em vários lugares, porque a gente tem bastante conhecido. Mas e a população de Mesópolis? A minha preocupação era isso. Olha o que aconteceu. O primeiro show que nós trouxemos em Mesópolis, que uma vez que meu pai era fã, né? Eu também era, Mike Lian. Meu pai acompanhou desde quando ele estava na televisão. A gente gosta. Eles né? com Raul Gil, aquela vozona grossa. Exato. Então eu tinha esse sonho. Eu falei, se Deus me der a oportunidade um dia, eu quero trazer esses caras aí. Eu nem imaginava ser prefeito. E aí eu consegui, cara. Foi o primeiro show que eu... Então, o Mesópolis foi a loucura. Cara, como é gostoso. Entendeu? O gostinho de sucesso, de você falar, não, eu consegui. Conseguimos. Sabe? Batalhei, consegui. Exato. Então, eu sempre... As pessoas... Muitas pessoas não. Algumas pessoas podem não acreditar nisso que eu estou falando. Mas nós fazemos com o coração. Sim. Nós pensamos no todo. Sim. Entendeu? Aí, subsequente a isso, conseguimos trazer nada mais, nada menos que Jean e Giovanni. De graça, não só para Mesópolis, por toda a região, de graça na praça. E o povo ficou encantado com isso. Mas eu queria algo mais, Não tão ousado, mas sendo ousado, eu peguei e fui atrás de trazer de Paulo e Paulino. Rapaz. Então, tinham muitas pessoas que tinham sonho de conhecer a dupla de Paulo e Paulino. Eu já tinha, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer shows deles. Eu falei, não, é eles que eu vou levar. E também João Neto e Frederico. São uma dupla, uma dupla assim que Dupla veio pouco renomada, que veio pouco na região. Verdade. E no dia de Paulo e Paulino na festa, sabe, foi um show assim que a terceira idade foi um programa que ela também criou. Isso do que eu tô falando, espaço. vocês dão muita atenção pra terceira idade. E a hora que o Carlinhos encerrar aqui, eu quero que você me diga, tá? O que é isso? Porque pra mim, realmente... Eu vou falar na minha parte, depois Sim. ela vai falar a parte dela. Sim. Por que a gente dá atenção para essas pessoas? São pessoas sofridas. São pessoas que nunca teve oportunidade nem sequer de conhecer São José do Rio Preto. Então, a gente vê isso porque nós vivemos isso com os nossos pais. Então, Mesópolis tem quantos anos? 66 anos. Muita gente tá muito antes disso lá. Sim, muito tempo. E vou te contar o que aconteceu, que eu me emocionei. No dia do show de Paulo e Paulino, ela pensou num ponto, não sei se vocês lembram lá, na beira da arena tinha mesa e cadeira. Sim. E a terceira idade ficou ali na frente da arquibancada dos camarotes. Foi servido lanche e refrigerante todas as noites para eles. Você Todas acha as que eu noites. não recebi fotos? Você acha que eu não recebi imagens de Dona Sandra? Você acha que eu não recebi filmagens? E ficamos ali com eles. Passando aqui, ó, inveja na minha pessoa. E você sabe que foi um ponto estratégico ali para eles. É tudo pensado com a segurança deles, com o conforto bem-estar deles, pra bem-estar deles. Exatamente. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, eram quase 3 horas da madrugada, eles estavam lá assistindo o show. Firme, pessoa de 70, 80 anos. E a hora que terminou, 5 delas estavam lá, e eu falei, não, vocês estão do quê? Nós estamos a pé. Aguenta aí que eu vou levar vocês. Sim. E eu e ela fomos levar de madrugada, e aí que vem a surpresa. Quando elas desceram no carro, elas me abraçavam e falavam assim, ó, você realizou um sonho que eu achei que eu ia morrer e não ia conseguir. Eu nunca fui numa festa de peão e nunca vi um show de Paulo e Paulinho. Então isso é gratificante. Elas abraçar 3 horas da madrugada e falar isso. Então, olha só, o que essa pessoa nunca mais vai esquecer. Não. Entendeu? E a gente pensa... Entrou na arena ainda. E é um momento tão Teve uns que entrou na arena Tiraram ainda. foto com a... arena. Tiraram foto. É um momento tão simples.
simples, se você for simples. ver, se você... É uma coisa se a gente simples, for parar né? pra pensar... É palpável, É é uma- é uma- é uma realizável coisa pra gente, realizável. né? Pra eles não, mas pra eles gente não. sim. E aí hoje, é o que torna mais especial ainda. E hoje, nesse bate-papo que nós estamos aqui, que eu estou me abrindo, não é para me engrandecer. É a verdade, é de coração que eu estou falando, para quem está nos assistindo, é a pura verdade. Quem conhece sabe que eu estou falando para vocês, é verdade. Então, é gratificante. Aí, quando vocês perguntam da terceira idade, é por isso. Elas não tiveram oportunidade, igual nós não tínhamos lá atrás. Então, Deus deu, além do que eu pedi, e proporcionou com que eu pudesse ajudar outras pessoas. Nossa, E é por isso que a gente faz de coração. Para deixar essas pessoas assim, com uma sensação, igual a senhora falou, 5 delas, você realizou o sonho da minha vida, que eu achei que eu não ia conseguir. 5 que tiveram a oportunidade de falar. e as Exatamente, outras? que eu levei Imagina- ela nas casas. Imagina Entendeu? o restante. Então nós concluímos várias obras na cidade, garra, determinação, a gente não abaixa a cabeça. Às vezes nós somos seres humanos. Nós temos momentos de tristeza, temos de alegria, Sim. e nós não deixamos a peteca cair. Tem muita coisa pra fazer ainda, Carlinhos. Tem bastante coisa. Aí é onde que entra, sabe? No dia do meu aniversário, eu deixei a minha família em casa e fui para São Paulo. Porque no outro dia eu tinha compromisso às 8 horas da manhã. Eu não passei meu aniversário com a minha família. Eu primeiro, eu falei, expliquei, graças a Deus eles entendem, e de lá a gente conversava. Então, no dia do meu aniversário eu não pude estar presente junto com eles. Então eu falo assim, a gente tem que ser assim. Porque hoje, se eu estou lá, Deus determinou que eu estivesse lá, e a população, no qual eu agradeço, aquelas pessoas que depositaram um voto de confiança, e eu tenho que mostrar para eles o porquê que eu estou lá. E aí vocês fizeram a pergunta, você vai para a reeleição? Eu vou para a reeleição, sabe por quê? Porque eu tenho muitos planos, e não deu tempo durante esses 4 anos, porque eu dividi a minha campanha em 3 etapas, e as pessoas têm que saber disso. Eu não consegui ainda falar para eles, mas eu vou conseguir, porque nós já estamos fazendo visita nas casas. Vamos propagar isso. A gente nunca deixou de fazer visita nas casas. Vamos propagar isso, as pessoas vão saber. O primeiro ano, a gente ajeita a casa, né? Ajeita o que tá bagunçado. Exatamente, questão do funcionalismo público. Então, o primeiro ano a gente dedicou a isso. Documentação. O segundo e o terceiro ano, nós dedicamos o quê? Trabalhando. Foi onde eu viajei muito. As pessoas falam, eu não vejo o Jota aqui na cidade. Por quê? Eu não paro. Tanto é que tá lá, Sempre eu não pedindo preciso. recurso Sempre, pra eu não cidade, preciso mentir. Tá lá. A população sabe o que chegou a Mesópolis, porque veio para Mesópolis. Então foi, primeiro ano ajeitar a casa, segundo e terceiro trabalhar, e o quarto agora vem as eleições, no qual muitas coisas a gente não pode fazer, porque entra o período eleitoral. Sim. Então eu dividi essas 3 fases, e eu estou concluindo. Então por que eu vou para a reeleição? Porque eu preciso ajudar mais gente. Não deu tempo de ajudar tantas pessoas que eu queria. E eu tenho muitos projetos. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a gente, porque Ele sabe a verdade, Ele sabe o meu coração. Que eu preciso continuar a minha missão. A boa fé, Né? a boa intenção. É, E é a minha missão. tem muita coisa aí andando lado a lado que eu tenho certeza que vai dar pé. Vai dar para fazer Amém. tudo que você... A gente precisa expandir esse Amém. legado, a gente precisa fazer com que cheguem nas pessoas que mais precisam, mais necessitam. Então, Amém. como que a gente faz isso? Falando. Exato. Falando, mostrando o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Concordo com isso Exato. também. Mas nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa expor de alguma maneira isso. Ah, mas fulano tá achando que é do meu coração, mas você pode não acreditar. Eu nem ligo se fulano ciclano não acreditar. Realmente, quando a gente mostra que a gente ajuda as pessoas, outras pessoas se sentem instigadas a ajudar outras. Inspiradas. Exato. Elas Exato. se inspiram na gente e realmente botam a mão na massa e fazem acontecer. Então, por isso que a gente está falando, por isso que a gente tem que divulgar isso, por isso que isso tem que chegar E as em pessoas outras têm que pessoas. saber, Chu, desse trabalho tão importante que você faz com a terceira idade. Sim. Porque, assim... É uma classe que as pessoas não dão Não, as pessoas importância. esquecem. Não tem a atenção que Não tem. precisa ter. Eu nunca imaginei a minha mãe no coletivo com uma galera lá Fazendo amizade tão ativa. Isso, tendo Legal. atividades semanais. E ela não sabe? perde. Não, Perde uma quarta-feira. Se Se você você ver a falar pra... briga que Se é. você falar pra ela Amém. que de quarta-feira ela não vai no recanto, meu Deus do céu. Não. E nós levamos ela na praia, vocês sabem disso. Exatamente. Não conhecia o aquelas, mar. Eu queria ter ido Outra junto. coisa que Queria eu ter ido achei excepcional. Carlinhos, como que você me aluga um ônibus, enfia tanta mulherada,
Como? Chamaram de louco. De louco. Exatamente. Isso eu ia falar sério. Como? Com toda Ele a é estrutura. louco. Aqui, ó. Porque que eu Exato. sei, tinha enfermeira, tinha cuidadora, tinha todo o respaldo. Tinha Tinha tudo. uma galera toda por trás disso. Teve gente que falou assim, esse prefeito de vocês é louco. É louco, mas é outro sonho que eu tinha. Porque muitas delas, você precisa de ver a emoção. Ver o mar com 70 anos, 70 Gente, e poucos anos, 80 não tomaram anos. nem remédio. Sabe? Olha, o remédio é... Era isso. É a maresia. Isso foi fora Isso da é curva. remédio. Entendeu? Foi Fora da curva, fora da curva, assim. excepcional. Eu senti uma felicidade, uma alegria por elas. E as pessoas podem Sim. também pensar, ai, fica aí puxando sardinhas. E eu vou rasgar elogio mesmo, porque não é toda gestão que a gente vê isso. Agradeço. Os asfaltos de Mesópolis, gente, parece um tapetinho. Sim. Vocês não estão entendendo. Isso é Mas verdade. você sabe que vieram perguntar, né, pra gente. Mas por que vocês vão entrevistar o prefeito de Porque a Mesópolis? gente teve a oportunidade de entrevistar outros prefeitos também. Porque de Mesópolis é especial, por que gente. você vai entrevistar eu o prefeito de agradeço. Mesópolis? Sendo que você não entrevistou nem o Agradeço. prefeito da sua cidade. Acontece que, além de conhecer a gestão de vocês de perto, nós temos essa proximidade Sim, familiar sim. e a gente sabe muito bem, né, o tanto que vocês lutaram, Exato. tudo de bom que vocês estão fazendo pela cidade. Então, assim, é uma honra ter vocês aqui hoje para contar um pouco e dividir com a gente tudo isso, porque, ó, muita coisa a gente participou, muita coisa a gente sabia, mas as coisas do íntimo de vocês, essa história do pé de limão que é tão especial, A fonte de tudo a gente não sabe. a gente não sabe. Então, assim, é muito importante que as pessoas conheçam a fundo quem são vocês. Quem são o prefeito e a primeira-dama de Mesópolis. Por tudo que vocês passaram. Para assim, pode ser que as pessoas entendam um pouco de tudo isso que vocês E fazem aonde pelas vocês pessoas. querem chegar Sim. e tudo que vocês ainda têm pra fazer. Sim. Porque tem muita coisa, né, Carlinhos? Muito. Mas a gente tem muita coisa, igual eu falei pra vocês, e eu creio em Deus nisso aí. Nós somos vitoriosos, né? Deus deu isso pra nós e eu só tenho que agradecer todos os dias. E tem dia que a gente tá cabisbaixo mesmo, que é muito problema, Muita mas tribulação, né? a tribulação, muita mas coisa. eu falo assim, a gente vai vencê-la. A gente vai vencê-la. Nós somos falhos, sabe, Carlinhos? Somos seres humanos, somos falhos e tudo é propósito. E também eu acredito muito em ciclos, né? Sim. Nossa vida é cíclica, começo, Sim. meio e fim. Você Sim, teve o sim, ciclo da dupla sertaneja, você teve o ciclo da rádio, teve o ciclo da enfermagem. E eu espero do fundo do meu coração que esse ciclo de prefeito demore um tanto aí para acabar Amém. ainda, porque tem Amém. muita coisa a ser feita, tem muita vida para ser alcançada, muita Amém. vida para ser mudada, muita realidade para ser transformada. E a gente que participa de perto disso, a gente fica muito, muito, muito feliz e honrado de ter vocês aqui. A gente que agradece. A gente agradece. agradece Olha, o convite. Eu não gosto quando chega essa parte. Eu não queria falar, eu tô segurando para falar. Eu só posso finalizar com uma coisinha? É muito triste o fim, mas estamos chegando ao o fim. nosso episódio está chegando ao fim. Sim. Chu, por que Chu? E por que Legal. os idosos? Legal. Olha, a minha mãe fala que a minha tia disse que tinha uma música, disse que eu era muito bonitinha quando era pequenininha, gordinha. Olha. E disse que tinha uma música que chamava Chuchu Chuchuzinho. Beleza. E disse que ficou. Chuchu Beleza, depois ficou por Chu e ficou até hoje. Diz que por Olha causa dessa só. música. Muito legal, porque eu tentava imaginar muitas vezes Chu, por que Chu? Por que Chu, né? Mas Porque não tem nada a ver com Gislaine. não. Ah, Nada a ver. Eu achei assim Bem muito longe. também autêntico. Mas ó, não é pra todo mundo não, tá, galera? Já vou deixar avisado aqui que É só pros realmente íntimos, só Foi pros pros íntimos, íntimos. tá? Vocês não veem não que a Laizinha é escorpiana ciumenta. E por Ela é que ciumenta igual o Carlinho. escorpião não Lá tem vem eu jeito, de né? novo. Ai, vamos tirar o foco da gente? Chu, por que a terceira idade? Por que essa admiração, primeiramente, lógico, e por que essa atenção toda? Essa dedicação, né, a eles. É um público, né, que eu acho que falta um pouco de carinho para eles, um pouco de atenção, e eles gostam disso. E eu gosto, sabe, das pessoas idosas. São pessoas que, por exemplo, eu tenho minha mãe,
que já é idosa, meu pai já não tem mais. E sempre fomos apegados a eles, cuidamos demais deles. Então, são pessoas, sabe, que eu gosto de estar no meio. Você deles. sente que fazendo por todos eles no coletivo é como se você estivesse fazendo pelos seus pais? Sim. Na verdade, a gente enxerga isso, né? A gente vê na pessoa idosa os pais da gente, os avós da gente. O né? que a gente já passou? Já passou. Os pais da gente. Porque eu não vou dizer 100%, mas uns 90% do idoso passou momentos difíceis lá atrás. Igual a Porque a gente. vida era Com difícil, né? certeza. Porque a vida era difícil. Foi difícil. E graças a Deus que Deus... Os idosos dessa geração, dessa aí, eu ouso dizer que não foi fácil para nenhum Não, deles. não. Deve Não. ter sido uma trajetória, ainda mais. É por isso que a esses gente tenta vivem melhorar lá, que cada dia são mais da pra roça, eles. não é? Que são da São. roça, que já é um caminho mais difícil, mais trabalhoso, mais triste, né? Exato. Porque E eles, às vezes, só querem um carinho. Só um pouquinho de atenção. Só que Atenção. Só atenção. atenção. Eu queria até aproveitar e deixar um recado para todos que estão nos assistindo aí. Dá um pouquinho mais de atenção para seus pais, seus avós, para quem tem, porque eu não tenho meus avós mais. Porque amanhã eles vão fazer muita falta, né? Então eu quero aproveitar esse espaço aqui para vocês e deixar essa minha fala de... Eu sou muito apegado à minha família, muito mesmo, muito Dá pra apegado. ver, dá pra ver. E eu aproveito cada momento com os meus pais. Tanto é que os meus irmãos até mudaram, obviamente cada um tem seu destino, e eu não consigo despregar da minha mãe e do meu pai, né? Porque foram eles os responsáveis por tudo isso. Então eu peço para você que está nos assistindo aí, ó, dá aquele tempinho, nem que seja o mínimo possível para o seu pai, para os seus avós. Senta com eles, ele quer um beijo, ou às vezes ele quer só um abraço, ou às vezes ele quer só Atenção. conversar. Só uma atenção. Entendeu? Tá, como foi esse o dia. recado, esse recado legal. serve para você e serve para mim também. É, porque o corre-corre, a tecnologia é muito boa, mas ela toma muito tempo da gente. Ela afasta. Né? Ela afasta. Isso, Então, às se sente vezes, muito o celular, ele não Se deixa a sente gente muito chegar sozinhos. e conversar com os idosos, né? É, E os porque a idosos gente tá sentiu, aqui o porque eles tempo- não a é gente- dessa época. A gente Eles tá são aqui olho o no tempo olho. todo. Porque Olho no hoje, olho, geralmente, conversa. o trabalho é tudo no celular. Você já Você não tem imaginou mais para as tempo. pessoas idosas acostumarem com a tecnologia? Eles É não... muito difícil. Não é? Então a gente E às tem vezes a gente acaba até nem tendo toda a paciência que devia ter, porque eles querem aprender, mas pra eles é mais difícil. É limitado. Aí né? elas ficam toda eufóricas. Não vê a hora que chega quarta-feira para elas se encontrarem, conversar. É isso aí. Por isso que elas do recanto, porque ali elas se comunicam entre Eu elas. sei porque eu tenho uma senhorinha dessa em casa. Então a gente pode falar com É, propriedade. assim. Chega na quarta-feira, ela fala assim, não, mas eu tenho meu recanto. É. Não, mas vocês não Ela marquem não quer, compromisso não de quer, ela quarta-feira. não quer visita, na verdade. Ela não deixa a gente visitar ela. Fala, ó, se vocês for, vocês vão ficar lá. Que eu tô indo para a Que terceira eu idade. vou no Eu tô indo no recanto. É verdade. Eu falo, os enfermeiros que estão nos ouvindo vai saber disso que eu estou falando. E eu filtro muita coisa. Eu já peguei 3 crianças, como que eu vou falar assim, que estavam afogadas. 3 crianças e 2 eu consegui salvar. E uma eu já peguei morta. Né? É muito triste você pegar uma criança morta nos braços, a mãe chega desesperada, entrega o filho para você, socorre, socorre, socorre. Meu Deus. Então, é muito triste. E outro fato no qual eu estou pedindo para vocês dar um pouco de atenção para os seus pais, porque eu já me deparei com várias pessoas indo embora. Indo embora que a gente fala nos minutos finais, dentro de uma ambulância, socorrendo. E às vezes, tinha muitas vezes que as pessoas falavam assim, ó, será que eu vou voltar para casa? Eu queria ver meus filhos. Você já sabia que não Entendeu? ia. A gente sabe. Então, muitas vezes, não chegava nem aqui. Ela falecia lá e falei, poxa, não deu tempo. Então, para você que está nos ouvindo, aproveita hoje, porque amanhã só a Deus pertence, a gente não sabe. Então, é por isso, obviamente, às vezes a pessoa fala, o cara é o mais perfeito do mundo. Não, eu sou ser humano. Eu tenho raiva, eu tenho tudo, eu sou ser humano. Mas os meus pais sabem o quanto eu amo eles e sabem o carinho que eu tenho. Eu falo meus pais, inclui a minha sogra, porque viveu comigo também. Se torna um todo, se né? torna uma coisa só, Exatamente. Eu não tenho meus avós, mas tenho eles. O meu sogro não está com muito tempo que partiu, no qual eu tive, eu não sei se é felicidade ou infelicidade de compartilhar com ele os últimos minutos da vida dele, que foi na casa dele, eu acompanhei tudo, eu monitorei, até a hora que ele deu o último suspiro, então fica marcado na gente. E vou falar para você, faz uma falta danada. Depois que eles partem, faz uma falta danada. Mas não tem como reverter a Aí situação. depois já é tarde. Né? Gente, eu falo demais. Se você ainda falar assim, ó, vamos cortar, eu não vou parar.
Mas... Por isso, minha mãe ainda fala, minha mãe conversa bastante. Minha mãe Sim. fala, menos, mas eu me empolgo. E aí vocês me deram todo esse espaço aqui hoje. Sim, com certeza. Agradeço de coração. A casa é sua. Quando Agradeço de vocês coração. quiserem, sintam-se à vontade. Obrigado. As portas Obrigado. vão estar sempre abertas para vocês. Obrigado. E eu quero te agradecer pela gestão mesmo, por Obrigado. ser quem vocês são e te desejar boa sorte, que você Obrigado. consiga manter a tua essência, Obrigado. as tuas raízes e que você leve alegria para esse povão aí, porque tem muita vida para ser transformada. Amém. Se Deus quiser. E eu te desejo boa sorte. Amém. Obrigado mesmo de coração. Eu já- Se precisar da gente, nós estamos lá. Eu já quero fazer um agradecimento mais específico. Quero agradecer de coração por tudo que vocês fazem pela nossa mãe. Amém. Amém. A gente sabe do carinho que vocês têm. A gente Você vai sabe, fazer eu chorar de novo, né? a gente sabe que vocês fazem tudo com muito amor. E através dos olhos dela, ela fez com que a gente se tornasse ainda mais fã do trabalho de vocês. Obrigado. Então, A gente assim, agradece. é uma situação que ela tá ali vivendo o dia a dia da Sim, gestão de vocês. sim. Então, se vocês pudessem ver o brilho nos olhos com que ela fala, A transformação da vida a dela, transformação da vida Isso é dela. gratificante então, de assim, como ouvir. pessoa, como... eu sou extremamente grata, particularmente pela minha mãe. Imagina pelas outras senhorinhas e por toda a população de Mesópolis. Obrigado. A gente fala assim que a gente é de Mesópolis de coração, né, Bila? Aham. A gente ama estar lá, é uma cidade que acolheu a gente, vocês acolheram a gente, né, ali no sítio do lado. Então Do lado, né? são muitos momentos Nossa, que a isso gente falou da casa viveu. da árvore. Nossa, Não, na próxima sai. Ó, Mas vamos fazer o seguinte. Eu Deixa acho- pra aquele rolê lá, né, de Ó, É vo- isso aí que eu ia falar. Vocês de precisam. vocês entrevistarem a gente. É, Vocês, isso aí vai ser vocês top. precisam estar aqui na segunda temporada, tá? Eu faço Estaremos. questão Estaremos. de estar com vocês aqui de novo pra gente estar acompanhando essa campanha de perto, porque eu tenho certeza da minha intuição, como eu tive do outro namorado que a Chu teve, que ninguém me contou, ó, Sim, foi verdade. Carlinhos, eu tenho certeza que essa eleição já é de vocês. Amém. 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 Gente, muito obrigado. A Obrigada gente de que coração agradece. pela oportunidade de vocês estarem aqui contando a história de vocês. Que história inspiradora, emocionante. Eu falo, ó, eu chorei de manhã na gravação da manhã, já chorei agora na gravação da tarde. Já tá bom, né, tá gente? bom, tá bom, tá bom. Já tá ótimo, né? Por hoje é só, né? Obrigada, Por hoje é só. Obrigada mesmo, Obrigado. de A coração. gente que agradece pelo carinho de vocês e tamo aí. E com certeza, quantos convites vocês fizerem, nós estaremos aqui. Tá bom? E na próxima oportunidade eu quero entrevistar vocês. Ah, com certeza. Você prometer pra mim que você vai perguntar do chororô da Laizinha, tá Nossa. tudo certo. Tudo eu de novo, Chu, me ajuda. Só precisa arrumar uma foto, né? Vamos arrumar uma foto da Laizinha com o cabelo desse tamanho de não é calcinha. difícil, não é difícil. Não, então Toda tá bom. suja Se de trouxer terra. uma foto minha, vai ter que trazer uma foto do Carlinho de casamento. De Visconde. Eu trago. Combinado, então Bila, tá bom. eu vou procurar a sua foto criança lá na terra. Vou fazer mais, vou procurar fotos nossas, vou procurar foto da E casa tem da em árvore e cima tudo da árvore. mais. Ah, e tem também um riachinho lá embaixo que minha mãe, coitada, botava nós lá quando a Sicuri Exatamente, mandar tinha nós mesmo. pro papo. Gente, É tem que verdade. cair. Poxa, Ela já como não que é? levava pra ver se pegava. Pra ver se levava um embora, né? Ela me botava primeiro, Chu. Ó, Foi assim, você ai, então você não sabe o que eu tive que jogar fora. Deve fazer uns 30, 40 dias. Ah, eu falei pro Carlinho. A minha mãe tinha guardado a lembrancinha O do imã de Arthur geladeira. quebrada, falou. mas guardada, até 2 meses atrás. Eu joguei 22 Um leãozinho, de 4 né? de Leãozinho. 2009. Isso. Olha, Isso mesmo. eu joguei fora sem ela saber. Agora, a hora que ela Nossa, assistir vai esse dar um episódio, problema vai dar isso um aí. pau. Bom. Mas tava quebrado, Chu. Não tinha como mais Aham. guardar. Vai mesmo, porque- E amarelo, assim, antigo. Gente, Era. ela guardou na geladeira todo esse tempo. Ficou Ai, lá que com legal. O grande. dia que eu fui lá na sua legal. casa, ela falou pra mim que tava na geladeira. Ela que guardou legal. todo esse tempo, ela guardou. Nossa. Ai, gente, foi um prazer estar com vocês Prazer aqui. é todo nosso. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você. Galera, chegamos ao fim desse episódio tão maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva para você não perder nenhum episódio. Já vou deixar um spoiler do último episódio da primeira temporada, que vai ser a Laizinha me entrevistando.
Olha que legal. Vai ser um perigo, isso vocês têm noção. Eu já tô começando a me preparar desde agora. Muito obrigada por terem ficado com a gente até o final. Um beijo e até o próximo. Beijo. Tchau! Tchau.